perus, as coisas... Aliás, porque os perus, eles não... Se você quiser me acusar de compra de voto, a gente sai daqui com processo. Ridículo é você. Você tá desonrando as mulheres aqui. Eu tô chora. Na verdade, os médicos não sabem quase nada de alimentação. Você quer tamanho de do cocô soja. vegano que você faz. Você mulher, você pode interromper. Você pode virar. Ai, como você é ridícula, gente. Você amava os animais, não foi? Não, eu amo os animais. E como você se Amava sente não, vendo eu eles amo. decolados todos os dias? Não. Como que vai ser o futuro com bilhões de pessoas Para com a essa mais? ideologiazinha de e é o apartamento. seguinte, Você gente acha que morrendo se de fome, o enquanto o útero Brasil é o fosse maior transparente, exportador quando de acontece uma grãos coisa, as e pessoas de carne. Não, a gente tinha que alimentar o nosso... Pratico alimentação carnívora há 7 anos. Eu me alimento só de cadáveres de animais assassinados. Quantos animais você salvou se pintando de azul e ficando seminua na COP30 pra postar na internet? Olha, De menstruação de galinha é lamentável que a gente vê o seu preconceito. e de leite da vaca que foi Você não estuprada come nenhuma e sequestrada. Do movimento. Você apoia o MST? Você que foi do Você movimento. apoia? Tá com medo, né? Não Tá com tenho medo de medo falar, nenhum. né? Você coloca uma criança de 2 anos com um coelho e uma maçã. Se ela matar o coelho, ela é o quê? Uma psicopata. Isso já é a ciência que fala. Ou um açougueiro. O Bolsonaro é muito pior. Inclusive, é tentar contra a nossa democracia, entendeu? Eu sou uma pessoa CLT, eu trabalho 6 por 1, eu ganho R$1.500, eu moro sozinha há 4 anos. Eu não tenho tempo de me preocupar com o universo. Se eu não for trabalhar e pegar a merda do ônibus, eu não vou comer. Se você comentar, tá te deixando agressivo e sem educação. Não. Porque falar assim com uma mulher pra poder destruir mais, é isso. E acho sim que os homens têm que melhorar com as mulheres. Isso que você tá falando é vergonhoso. Vem com uma mulher, estaria na Globo, estaria nos comerciais, estaria na verdade. vamos lá. No comercial da Vamos lá. Sadia, a verdade não tiro dançando. Quando você- O pobre come salsicha. O nome do sistema é capitalismo, Luiz. Não, É que tudo bem. você não quer usar esse sistema. não tenho. E você não quer usar essa você tá palavra porque não é equivocado. porque é conveniente pra você. Desabastecimento. Gente, não dá pra Coma carne, faça um churrasco com a sua Gente. família, que Deus te abençoe. Você muda a temática do debate quando você diz sobre o sentimento da galinha, sobre o sentimento do porco. São animais que são feitos para ser presa. Por vezes maior. Mas calma, deixa eu falar. Dá Os câncer. pobres comer, porque não vai ter comida pra todo mundo. Mas é o isso que contrário. eu tô Que as desse vacas uma praga, comem. Você acha que os se animais desse- e se desse uma praga, animais de se produção uma comem o praga quê? horrorosa, Eles vivem o de que que a as gente- pessoas se topem de carne de manhã até a noite. A gente se top da comida mais biodisponível da face da terra. Quem tem dinheiro vai comer bem, vai comer o legume, porque vai estar... Mas quem tem dinheiro não tá comendo legume. Você acha que Jesus estaria no matadouro? Jesus iria Você no acha? Oi, gente, eu sou Luísa Mel, sou ativista da causa animal e hoje estou aqui. Vou debater com 25 carnívoros contra uma vegana, aqui no Redcast. Preparados? E a minha primeira afirmação é: se os matadouros tivessem paredes de vidro, a maioria viraria vegana. 3, 2, 1. Primeira dama. Olá, Luísa, meu nome é Evelise, eu sou médica veterinária. Evelise. Bom, primeiramente eu queria perguntar para você sobre a sua afirmação, se seria abatedouros clandestinos ou frigoríficos legalizados. Eu acho que tudo. Eu acho que não só o abatedouro, como principalmente as fazendas industriais. Acho que a gente vê, né, o comercial de peru, tem um peru dançando para realmente desvincular da verdade do que acontece nos matadouros, nas fazendas industriais. Eu acho, não, eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem imagina a realidade atual, né, que eles foram modificados geneticamente, que eles sentem dor a vida inteira. Você, como médica veterinária, deve saber esse crescimento absurdo, que eles ficam milhões até num galpão. Então, aí na parte que eles sentem dor dentro do frigorífico legalizado, aí eu já não concordo com você. Então você acha que quando eu acho cortam os bicos, você acha eu que acho eles não têm dor? Não, mas aí você tá generalizando, você não tá falando só da aves, você tá isso. falando da pecuária, suínos, Então, toda a calma, linha. a gente pode falar de tudo. Então, Outra questão também, quando você fala que os animais sofrem, né, eles sentem dor, você está diminuindo o nosso trabalho como profissionais médicos veterinários, porque nós trabalhamos justamente para isso, para impor os bem-estar animal nos animais. então você acha que eles quando ficarem livres castra de um fome. porco sem anestesia, você acha que ele não tem sem dor? anestesia
anestesia. Não, se anestesia... Mas a maior... É permitido no Brasil. Não, mas aí você é legal no Brasil. Você tá falando clandestinamente. Não. Porque na Embrapa, quando se faz uma pecuária legalizada, tem o serviço de médico veterinário ali presente, tá? Onde eles monitoram então, você o tá dizendo bem-estar. Que não tem castração sem anestesia? Não. Eu, como médica veterinária, te garanto que é usado com anestesia, de forma segura. Agora, lugares... E a debicagem? Não, isso daí é uma prática que eles fazem no ato clandestino, não legalizado. Não. Tá né? no site da eu Embrapa, não sei se você já visitou frigoríficos legalizados, olha, mas eu os poderia médicos... com você gravando. Não, tudo bem. Aí você tem que fazer uma denúncia individual. Por que eles não trocam o comercial com o peru dançando? Não, eu quero deixar bem ali amontoado, inclusive, gente, eu quero deixar bem claro o seguinte. Eu quero deixar bem claro o seguinte, que o médico veterinário, ele não é só curador. Ele não só está dentro de um estabelecimento clínico, hospital veterinário. Ele está dentro do prato do brasileiro todo dia, dentro da geladeira, tá? Então ele cuida, ele faz o serviço de inspeção sanitária dos alimentos, realmente do bem-estar animal. Que tirar um bezerro primeiro dia, segundo dia, a vaca não sofre. Mas aí você tá o apelo emocional, você tá falando... Não, é um sofrimento, sabe o que você tá acontece? fazendo... Isso daí Vocês é uma técnica de manejo pro animal produzir leite. Uma vaca, por exemplo, que ela tá no estresse, uma vaca, por exemplo, onde ela sofre estresse, frio, fome, ela não produz leite. A qualidade de carne dela é ruim, entendeu? Então o animal, o médico veterinário, ele já tá desde a fazenda, trabalhando na sanidade, ele tá trabalhando no melhoramento genético. Você acha que uma galinha numa gaiola, vamos lá, você é veterinária, que não consegue abrir as asas a vida inteira. Você acha realmente... Tá, mas ela abre as asas, sim. Não, você sabe que não. Abre as asas, sim. Você sabe que na produção industrial, elas ficam em gaiolas. Elas ficam, 90% das galinhas do Brasil ficam em gaiolas. Não conseguem... Se elas ficassem assim, elas não iam fazer a postura, elas não iam botar ovos. Não, gente, eles cortam os bicos, você pode procurar na internet. E quem posta é o pessoal do agro, não são os ativistas. Eles mesmos ensinam cortar o bico das galinhas. Que ontem eu coloquei no meu Instagram e as pessoas ficaram horrorizadas. E eu não posso colocar todas as imagens porque o Instagram derruba a minha conta. Se fosse tão legal assim, estaria na Globo, estaria nos comerciais, estaria na abertura, no comercial da Sadia. A verdade não é peru dançando. Quando você fala em parede de vidro, você tá querendo dizer que há uma transparência do que é acontecido ali dentro. Sim, as pessoas não sabem. Aí você tá colocando em pauta... Se a gente colocar a imagem, as pessoas fecham os olhos. Se eu colocar aqui, as pessoas fecham os olhos. Clandestino, porque o legalizado não é assim. Por que não tá na televisão? Chegam dentro do frigorífico, eles passam por um serviço de inspeção sanitária. Tudo bem, Luísa? Posso te chamar de Luísa Açúcar? Porque mel é derivado de animal e eu acho que vai ser uma ofensa meu mel aqui é com contra o 2 movimento. L's. Meu mel é com 2 L's. Me chamo Pedro Pôncio, sou ex-MST, fui do Movimento Sem Terra durante quase 10 anos e vamos debater a pauta. Luísa, eu quero te evangelizar hoje. Se você soubesse a pluralidade de sabores que eu já experimentei na vida, eu já comi carne de jacaré, de paca, de tatu, de tamanduá, de ema, de siriema, de tucano. Ou seja, tudo que Deus preparou para o ser humano se alimentar. Você tem alguma religião? Você acha realmente... Você é judia? Só um minuto. Você é judia? Se Jesus estivesse aqui, ele ia estar nos matadores. Jesus multiplicou peixe, você morto acha que inclusive. Jesus... Então, morto, pra não ter que matar. Mas já estava morto. Pra não ter que matar. Olha porque só. Jesus é contra o assassinato de inocentes. Você acha que é imoral matar um animal? Esse massacre você acha que é imoral? Acho que esse massacre então que a gente olha pra tela e fala, é imoral matar um animal. É horrível. E você é judia? Quem matou o primeiro animal na história do mundo? Não foi Deus que matou um animal para fazer vestes para Adão e Eva? Não foi Deus que recebeu o sacrifício de Abel como um altar oferecido a ele? Posso falar também? Pode falar, mas me explica se você, sendo judia, diz que o seu Deus é imoral. Vamos lá. Porque quando você fala que matar um animal é imoral, você está dizendo que é mais moralista do que o próprio Deus. Você cria uma ideologia feita em apartamento para uma elite que não serve para o pobre. Muito pelo contrário. Sabe quando eu comia esses animais? Muito pelo contrário. Quando eu morava no MST, não produzia nada e as pessoas pobres, elas lutam por sobrevivência. Mas o MST produz muito arroz, aliás, né? O MST é o maior produtor de arroz do Brasil. Isso é uma mentira. Segundo o Conab, é 0,014% da produção nacional. Como que alguém é ex-MST? Se todo mundo que é de esquerda comer a comida do MST, a gente vai ter que matar todos os eleitores do Lula em um mês. Como é que pode? Porque não dá pra alimentar essa galera. Bom, posso falar? Muito obrigado.
Pode falar Você tá agora. falando um monte de bobagem. Eu vou deixar você falar, mas eu quero que você explique. Por que você acha que a sua moralidade é superior ao Deus dos judeus e Eu dos não cristãos? acho de maneira nenhuma, mas eu tenho certeza. Você tem moral matar. Você conhece bem a Bíblia? Eu conheço, sou então teólogo. Então vamos lá. Vamos pra ela. Jardim do Éden. Sim, Deus matou um animal. Não, eles Foi não o primeiro a comiam matar. animais. Eles Exato, não comiam por conta do animais. pecado. No paraíso Mas não ele comia. mandou os seus sacerdotes Depois do comerem pecado. carne. Depois do No céu pecado. vai ter churrasco, Depois, Luísa Mel. Imagina. No céu vai ter churrasco. Eu aposto com você. Tem Talvez coisa a gente mais não... gostosa do que Deus que criou os animais. Deus O não homem criou é a os coroa animais. da criação. Tem vários o homem lugares é na feito à Bíblia. imagem e semelhança de Fala. Deus. Como que vai ser a chegada de O que é Messias? instinto de sobrevivência? São Deixa eu pessoas falar. que pegam alguma Você não pauta deixa a gente falar, indefensável é difícil, pra sustentar assim. a sua casa não, como você. é muito feio alguém cria que uma não ideologia consegue de conversar. apartamento pra Você não ganhar deixa a dinheiro. gente conversar. Isso Que é ganha instinto de dinheiro. Quem ganha sobrevivência. dinheiro são os pecuaristas. Ah, você acha que a para gente que ganha você encontrou dinheiro uma pauta aonde? muito lucrativa. Lucrativa aonde, meu Você filho? é vegana. Vegano lucra Você encontrou aonde? no veganismo uma Aonde? forma de ganhar muito Da dinheiro. onde você tirou isso? Muito pelo A pauta contrário. não representa a Quando realidade. eu virei A gente tá aqui vegana, pra eu buscar a perdi verdade. os... Não, a realidade é horrível. Você Os perdeu animais... seguidores e dinheiro. Eu perdi muito Ah, dinheiro. pelo amor Eu de poderia Deus, estar fazendo Isabel. muita Eu vou propaganda. sair daqui pra deixar meus colegas dá pra falarem. Não, você não deixou mas o que eu você falar. veio fazer aqui Você hoje é veio aqui trazer uma evangelizar imoralidade- e uma não moralidade deixou eu superior. falar. Não tem nada a ver com moralidade superior, tem a ver com uma realidade do mundo. Você ganha muita grana defendendo Mas isso. eu não sei de onde essa pessoa tá tirando isso. Você tem acha alguma que o prova? pobre consegue fazer uma Você tem dieta alguma vegana? prova? Eu posso falar? O pobre Você não consegue deixa responder, ter acompanhamento gente. nutricional? Você acha Não, que o gente, pobre eu não sei consegue? como que a gente conversa. A gente assim. veio para um debate. Eu vou te provar o seguinte. Você não diz deixa defender a debater. natureza, mas se, por exemplo, nós não combatermos a praga de javali, vai ter insegurança alimentar no Brasil. Como é que vão comer grão se esses animais destroem lavoura? Tem que Não deixa eu exterminar. falar. É o princípio da sobrevivência. Não deixa eu falar sobre Como a que você pecuária. sobrevive? É uma coisa... Se alimentando. Se alimentando. Então, Se deixa a eu te sua- falar. tá. Quanto toma de água uma vaca? É que a gente vai acabar entrando no outro tema, que é sobre destruição Eu te ambiental. desconcertei, né? Ficou complicado eles defender isso aqui pediram- agora, né? Não, é muito Deixa eu te fácil falar pra uma mim, coisa, querido. deixa eu te falar uma tanto, coisa. Tanto na Se parte... nós Você praticarmos acha que a sua Jesus ideologia, estaria no matadouro? Jesus iria Você no acha? churrasco. Imagina, você comer não picanha, conhece não a do Lula, Jesus. que ele mentiu pro povo prometendo não picanha e não conhece entregou nada. Jesus, Mas ele a não verdadeira conhece. picanha... Deixa eu te falar uma coisa, Luísa. Pra resumir Por isso aqui o que eu o tenho mundo pra tá te assim. dizer. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a sua ideologia Só essa fosse maneira de me praticada... abordar não é Se a muito sua de ideologia Jesus. fosse Acho praticada... que você tá muito agora longe você tá de dando a Jesus. carteirada da vítima, né? Mas tudo bem. Não é. Se a sua Vocês ideologia acham fosse que Jesus praticada, falaria assim nós com teríamos alguém? que ter um território 3, 4, 5 vezes maior de desmatamento, de destruição do habitat natural Mas de animais você tá para brincando, produzir essa né? quantidade de grão. E Que se as desse vacas uma praga, comem. Você acha e que os se animais desse- e se Ai, desse meu uma Deus. praga, e Animais não de produção combatêssemos as comem o pragas, quê? Eles se vivem não de quê? combatêssemos as pragas, Não me fala. sabe o que ia Quanto haver? você acha que uma vaca come por mês? Desabastecimento. Gente, não dá pra debater. Coma carne, faça um churrasco com a sua família, que Deus te abençoe. É muito triste assim. Gente, isso é realmente um dado muito ignorante, porque assim, as pessoas têm que lembrar que os animais de produção, eles comem, e eles comem muito durante anos. Se esses grãos fossem direcionados diretamente para as pessoas, seria muito mais eficiente. Na verdade, quase 50% das terras do mundo são destinadas para agropecuária. Tanto assim, na Amazônia, 90% da Amazônia foi destruída para pecuária e para plantação de milho e soja. Só que essa milho e soja, a soja geneticamente modificada, são destinadas para alimentar animais de produção do mundo inteiro. Este é o grande absurdo e é essa a grande causa da degradação ambiental e da destruição dos habitats, da extinção das espécies. Pode? Pode. Aí. Ixi, desculpa. Oi, Luísa, tudo bem? Prazer, Tudo bem? Antônio. Oi, Antônio. Eu quero saber se a sua ideologia é seletiva baseado no que eu vou falar agora, tá? Tá. Você falou que se os matadores tivessem janelas de vidro, a maioria seria vegano, por causa do que fazem com os animais, correto? Uhum. Você concorda comigo que as monoculturas hoje em dia são feitas ao ar livre? Certo? Sim. Ok, para aquela monocultura ser feita, que seja de milho, de soja, qualquer coisa, todo o ecossistema daquela monocultura, antes daquela monocultura ser plantada, teve que ser destruído, correto? Sim. Fora o ecossistema... Mas a monocultura é usada para alimentar os animais. Não que só vocês isso. É sim. Fora o ecossistema... É sim. Você acha que o mundo come milho e soja, gente? A maior parte... A plantação na Amazônia é milho e soja. Não é. 90% da soja plantada é para alimentar animais. E o do Impossible Burger Pensa é pra quem? quanto uma vaca come por dia. Quanto de água uma vaca come por dia? Eu posso finalizar a linha Claro, de pensamento? claro. Ok, então toda
todo ecossistema lá é destruído, né? Sim, esse é o Que ponto. seja coelho, que seja inseto, que seja cobra, vai ser destruído, Sim, certo? esse é o ponto. Fora isso, quando eles estão plantando qualquer coisa, eles ainda jogam pesticidas, que seja ele o glifosato, que seja ele o 2.4D, Exatamente. vários diferentes. Ok. Ok. Por causa disso, você deixou de ser vegana ou você só não olhou para isso ainda? Acho que você não entendeu o que eu falei. Ok. Essas monoculturas são para alimentar 70 bilhões de animais. 70 bilhões de animais que são mortos todos os anos. Nós somos 7 bilhões de pessoas. Não é possível. E uma vaca, a veterinária até pode falar depois, quanto come uma vaca por dia? Quanto ela bebe de água? O maior gasto de água e de grãos é destinado aos animais de produção. Mas isso não tira o fato que os humanos ainda comem. Se tem Ainda animais bem que os animais as pessoas têm que comer. Mas não tem tira o fato. jeito. Se uma pessoa come, já tira toda a sua ideologia, correto? Não entendi. Você não entendeu? Não. Os animais estão sendo destruídos ali. Você está falando na da monocultura. plantação. Na plantação. Monocultura, então. Nós somos Quando o contra vegano a monocultura. come, você é contra qualquer plantação. Agrofloresta. Pronto, eu também sou permacultura. contra. Eu também, ok. Pode, mas aí. A gente é contra uma coisa a gente concorda. Pronto. Vendo? Uma coisa O a gente concorda. ideal seria que a pecuária regenerativa acontecesse Mas com se todos os tivesse- animais também. Só que não acontece. Sem Não a por causa pecuária, disso eu não falo. dá para ter. Sem monocultura, não dá para ter pecuária, não dá para se alimentar 70 bilhões de animais por ano Pronto. sem E monocultura. nos últimos 2 milhões de anos que animais viveram na Terra, eles viveram como? Mas não era esse sistema industrial brutal Não e é horroroso que que as a gente- pessoas se topem de carne de manhã até a noite. A gente se entope da comida mais biodisponível da face da Terra. Não, porque A comida vocês mais transformaram dense nutriente da um face da Terra. planeta inteiro num Vamos falar- inferno para os animais. E estão destruindo a natureza e destruindo o nosso futuro. Oi, prazer, Luísa. Meu nome é Prazer, Thiago, eu sou chefe de Thiago. cozinha. Tudo bem? Qual é a pergunta mesmo? Na verdade, a primeira afirmação é que se os matadouros tivessem parede de vidro, a maioria das pessoas se tornaria vegana. Eu discordo que, levando a natureza humana em conta, se imagina você colocar um vidro no matadouro e a gente começar a assistir o espetáculo que é o boi entrando, sendo morto, pendurado, os caras cortando a tripa, fazendo tudo isso. Você acha que o ser humano não ia querer assistir? Com certeza. Não. Na Revolução Francesa, os seres humanos, eles decapitavam e o povo ia lá assistir a decapitação. Que a gente evoluiu, Então, a gente tinha os gladiadores. A única coisa que eu quero dizer é a seguinte... A sociedade vai evoluindo, eu As concordo pe- com você. vai A gente evoluindo. a gente está lutando por um mundo melhor. Concordo, mas né? a gente tá... a Mas gente eu tem que- acho que Então, eu acho uma das coisas mais terríveis que acontece hoje em dia, mais do que até a morte, Sim. é a criação intensiva. Eu acho que esses animais, é isso que as pessoas não têm noção. Quando eles são debicados, o tanto que eles sofrem, porque faz alguns anos que os cientistas vieram a público dizer que os animais são sim sencientes, que a gente não pode mais dizer que a gente não sabia. A comunidade científica entregou esse documento, inclusive muitos cientistas que participaram disso viraram veganos, apesar da dificuldade. E eu entendo um chefe de cozinha, porque a culinária ela foi se desenvolvendo, você deve saber melhor do que eu, sei lá, quantos milhares de anos, Sim, e a com culinária certeza. vegana, ela é nova, então muitas vezes é uma surpresa para as pessoas, mas é possível sim, já tem chefes no mundo que estão desenvolvendo, eu entendo, é uma mudança de paradigma, e isso muda muita coisa. E se não existisse mais a carne? Como é que o mundo ia se alimentar? Os 7 bilhões? Eu não tô falando quem tem dinheiro, eu tô falando dos pobres lá, que tá Mas na você África acha que lá. os pobres aqui comem carne? Sério? Não, eles vão comer o quê? Na verdade- O farináceo? Não. Do Dória, de 2017, que Não, queria dar por para as favor, crianças de farinha? maneira nenhuma, Não, né? porque eu acho que... Não, agora eu acho assim, eu acho realmente que quem tem dinheiro vai comer bem, vai comer o legume, porque vai estar... Mas quem tem dinheiro não está comendo legume. De quem produz. Quem consome a Só maior que pros carne do pobres mundo vai- são os ricos, não são. O pros pobre po- come salsicha. Não, olha o que vai sobrar pros pobres. Tá na Soja. cesta básica de Não, São Paulo, não. salsicha. Sim, que serve pra exato, é um quê? Pra absurdo. deixar as pessoas doentes. Aí você sabe o que vai acontecer? Que Vai ser dá soja câncer. cozida com aginomoto. Dá câncer. Pros pobres comer, porque não vai ter comida pra todo mundo. Mas é o isso que eu fico contrário. nessa loucura Não, é o pensando. contrário. Ó, eu vou repetir o que eu já falei, Vamos tá? lá, quero entender. A gente alimenta
70 bilhões de animais. 70, uma Bilhões vaca. é muito, não, mas não é acredito que esse verdade. número. 70 bilhões Tem 70 absoluta. de vaca no Brasil? Não, não é só vaca. no mundo. Aqui é pecuária, a gente fala de tá. tudo, entendeu? Os peixes, tudo. A gente, não, peixe não, a gente fala os animais terrestres. Se eu colocar aqui os animais marinhos, tá. então a gente vai para trilhões, Não, tá. quantos são mortos todos os Suíno. anos. Estamos falando de porcos, de... Pausa, peraí. Ai! Desculpa. Prazer, Luísa. Adam. Oi, Adam. Eu queria só fazer uma pontuação aqui. Você disse que se os matadouros tivessem janelas de vidro e as pessoas pudessem ver o que acontece dentro, as pessoas se tornariam veganas. Não todas, né? Mas enfim, maioria. Você acha que se o útero fosse transparente, quando acontece o aborto, as pessoas se tornariam contra o aborto? Pode ser. Mas eu sei que não é esse o tema. Mas eu acho que é uma por que você trouxe pontuação o aborto importante. Porque na se você se discussão? preocupa tanto com a vida do animal, é importante a gente se preocupar com a vida do Mas bebê quem disse que também. eu não me preocupo com a vida do bebê? Não tô falando. Mas da Eu tô onde falando que é vocês- importante. Eu Mas não falei eu que você acho não concorda. muito importante. Mas desculpa, vou voltar pro tema, pra não deixar você Aliás, sem só falar. pra você saber, eu amo muito crianças, assim como eu amo animais. Que bom, É fico minha feliz. Eu não torço pra segunda você ser a paixão. favor do aborto. Não, só pra você saber, assim, é uma das minhas grandes paixões. Mas vamos lá. Você disse que os animais, eles sofrem porque eles são abatidos, enfim. 80% da produção nacional na pecuária, por exemplo, é extensiva. Os animais são soltos, né? E 95? Dos bois, né? 95. Dos bois, bois, mas é no que a geral, gente tá falando 80%. de porco. As aves não. As aves Você tá enganado. Então, mas por que eles 90%. cortam? Por que eles cortam a ponta do bico do animal? Assim como você corta, por exemplo, a unha do cachorro. Pra eles não ficarem se atacando, pra eles não arranharem. Pra um pássaro não ficar bicando o outro. É justamente pra não prejudicar o animal. Mas por que eles estão se bicando? Por que eles começam a ter canibalismo? Porque eles estão presos milhões num local Certo. onde eles então, não têm você quer como. dizer que na savana africana os animais não atacam um ao outro? Não, mas porque eles estão soltos. calma, você tá falando de coisas diferentes. São animais. Não são Os animais irracionais, eles tendem a ter um comportamento defensivo ou se atacar pra dominar um Não, as território. galinhas não são canibais. Elas não atacam umas Não falei às que eles são outras. eles são Não, canibais. mas calma. Por que acontece isso na indústria? Uhum. Porque eles colocam... Isso mudou muito nos últimos 60, 70 anos, que a gente veio com a gente antes tinha, no máximo 2.000 galinhas. Agora tem um galpão com milhões, e elas ficam malucas, porque elas reconhecem até 50 seres, elas têm uma estrutura social, elas têm necessidades emocionais também. A gente pode falar que os seres humanos são mais inteligentes, mas a gente não pode falar que sofrimento é diferente. Você sabe realmente que... é comprovado. Mas não é sobre isso que a gente está falando. A questão é que quando você coloca que... você muda a temática do debate quando você diz sobre o sentimento da galinha, sobre o sentimento do porco. São animais que são feitos para ser presa. Se ele não morrer pra gente, ele vai morrer para um predador na natureza. Mas é completamente diferente. Vou tentar explicar. Não existe isso. Eu vou tentar explicar de novo. E outra coisa, que o produtor rural, o produtor no agronegócio, o pecuarista, o que ele mais se preocupa é com a saúde e o bem-estar do animal. Porque se esse animal, por isso assim como enchem nossa ele de amiga antibióticos. por isso que eles não podem são sofrer lotados de estresse. antibióticos. Tem muita vaca por aí que tem um tratamento melhor do que ser humano. Tá bom. Você acha Tá que bom, a gente, carne do Wagyu... esse papo, eu não sei se você sabe. Tá bom, tira o bebê de alguém depois do segundo dia e eles foram... Você sabe que os animais eles são seletivos. Se eles têm uma linhada muito grande, eles abandonam alguns da linhada para poder criar, principalmente de alguns, certo? Então eu não acho que eles sofrem. Tem seres assim. humanos que também fazem aborto. E eu acho um absurdo. Seres humanos. E eu, como cristão, sou estritamente contra o aborto. Eu acho um absurdo isso. Eles herdaram o seu jeito. Mas eu percebi que você mudou de assunto para fugir de algo que é verdadeiro. O O Wagyu, por exemplo, uma espécie que é criada de vaca, de gado, ele é criado com música, com cama, com massagem. Ai, gente. Justamente para que a carne isso seja daí de um tipo é de gordura com uma alta 1%. classe. Você sabe que não é assim. Você tá brincando Mas quando você comigo. pega um matadouro Você tá ilegal, pegar clandestino, é 1% do pecuarista coisinha. também. E você tá querendo pegar uma coisinha Não, e falar que isso todos é os a produtores indústria. do Brasil, por Sim. exemplo, são matadouros ilegais. Não falei legal. 90, pelo Você tá falando contrário, sobre mortes excessivas e práticas de tortura. que eu tô Isso é falando, legal. não, tá no O site da pecuarista não Embrapa. faz- Está não faz tá no isso. site. A Embrapa, inclusive, ensina como cortar o bico, ensina como castrar o porco sem anestesia. Tá tudo ali, gente. Vocês podem. Você tem tá vídeo no falando YouTube. sobre uma porcentagem muito pequena. Não, a Embrapa e você é tá que cuida trazendo da sofrimento agricultura. e sentimento emocional Sim, para um você animal. tem cachorro? irracional. Tem um border E collie você acha lindo. que seu cachorro não sente nada por você? Mas eu não como cachorro.
Mas por que você acha que o cachorro é tão diferente do porco? Eu não como Então, por que você não come cachorro? Por que você não come cachorro? como cachorro. Mas por quê? Acabou o tempo. Por que você não come cachorro? Não respondeu porque você não come cachorro. Porque Eu não você como sabe cachorro que você porque gosta o cachorro dele. não é criado pra morrer. Simples. O cachorro é o melhor se amigo do homem. Então, se fosse criado, você comeria. Não comeria cachorro. Diferente. É porque você não conhece um porco. É diferente. Eu tenho um porco de estimação. Desculpa, eu vou ter que sair. A segunda afirmação é: a salvação do planeta é impossível sem uma transformação na nossa alimentação. Beleza. Prazer, Luísa. É João Francisco, meu nome. Oi, João. Eu acho que existe uma ingenuidade no que você está dizendo, embora que eu penso um pouco diferente da galera aqui, mas existe uma ingenuidade que é a seguinte. Você está apontando para o cardápio do trabalhador, o cardápio de uma série de pessoas, sem que esteja apontado junto o sistema que sustenta esse cardápio. Porque não adianta, vamos supor que a gente transformasse tudo isso numa grande indústria vegana. O próprio movimento dessa indústria poluiria o planeta, por exemplo. Entende? O problema do mundo não é mudar o cardápio do mundo. O problema do mundo é mudar o sistema social que a gente vive. Não, peraí, eu concordo. questão não é o Quando cardápio. a gente fala vegano, as pessoas, infelizmente, porque a gente tem uma indústria muito grande, aí as pessoas já acham que é o queijo vegano, todos os produtos veganos. Mas quando eu falo isso, a gente fala do arroz, feijão, do legume, da verdura. A gente vive num mundo realmente tão absurdo que hoje em dia um biscoito recheado, às vezes é mais barato do que a fruta. Né? A gente tem legumes, às vezes, que estão mais caros do que esses produtos industrializados, inclusive com leites, que só são mais baratos por causa do subsídio do governo, né? Porque, eu mesmo sendo vegana, eu sustento a indústria com os meus impostos, eu sim pago a indústria da carne, todos os brasileiros e maior parte nos Estados Unidos também. Então, porque é realmente uma indústria muito poderosa, é uma das mais poderosas do mundo. É que o meu ponto, Luísa, é que você faz um discurso que é muito profícuo para bilionário progressista, por exemplo. Mas que bilionário que é vegano? A gente pode... Nenhum bilionário é vegano. Se fosse assim, os ricos estariam veganos. Se eu não me engano, tem uma série, inclusive, porque qual é o meu ponto? É mais fácil apontar pro cardápio do trabalhador do que apontar pro capital, por exemplo. E aí tá a distinção minha da galera aqui. Por que você faz uma espécie de veganismo liberal, assim, de capitalismo verde, que você aponta pro cardápio das pessoas sem apontar pro sistema que produz esse tipo de opressão que você fala. Não, o sistema então, é o agronegócio. Eu luto contra o agronegócio. O nome do sistema é capitalismo, Luísa. Não, é tudo que bem. você não quer usar esse termo e você não quer usar essa palavra porque é conveniente pra você. Conveniente por quê? Porque você não precisa bater em gente grande, você pode bater no Eu bato em todo mundo. Imagina, a minha briga é com gente grande. Você pode bater em outro. Então, mas você não precisa bater no Lehman, você não precisa bater nos caras realmente gigantes, entende? E esse tipo de ingenuidade acontece, por exemplo, quando você fala... Gente, a pessoa que bate a sua perspectiva é tão ingênua que, por exemplo, você fala na frase anterior, a gente deveria... Se as coisas tivessem porta de vidro, as pessoas eram veganas. Luísa, Gaza acabou de acontecer. E aconteceu. A gente viu, todo mundo viu acontecer. E ninguém foi lá fazer nada. Como não? Não foram fazer nada? Tiveram manifestações no mundo inteiro. E aconteceu. A sociedade tem que se levantar. Infelizmente... Peraí. Bom, conseguiu o corte, valeu, galera. Esquerda, Porque, sem gravar, todo mundo é de direita? Todo o resto é de direita? Só curiosidade. É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Todo mundo? Não, é só curiosidade. Não é... Você é um... Nossa, que coisa! Por curiosidade, você explica Olha, eu tenho muitas questões. Eu acho que... Eu sou uma pessoa que continua me manifestando contra. Como ativista, a gente tem que estar sempre lutando, porque... mas, infelizmente, o Bolsonaro é muito pior. Inclusive, é tentar contra a nossa democracia, entendeu? Ele tá preso por quê, gente? Tudo bem, Luísa? Meu nome é Guilherme. Oi, Guilherme. Eu pratico alimentação carnívora há 7 anos. Eu me alimento só de cadáveres de animais assassinados.
de menstruação de galinha e de leite da vaca que foi Você não estuprada come nenhuma e sequestrada. Você não come nenhuma fruta, nenhum legume, nenhuma nada? Fruta, nenhum legume. E eu sou engenheiro e eu queria dizer para os veganos que estão assistindo, talvez a B12 deles não deixe acompanhar as contas, mas eu vou falar uma conta que é a seguinte: existe uma coisa que chama eficiência. Toda a energia que a gente tem vem do sol. Os vegetais condensam essa energia, os herbívoros aproveitam da forma mais eficiente possível deles, e a gente, que é carnívoro, se alimenta do herbívoro e aproveita da melhor forma possível. Acho que você tá Se você enganado. pegar o carnívoro e colocar ele para comer direto à planta, é extremamente ineficiente tá e você enganado. pode ver isso todos os dias no seu vaso. 100 o quilos tamanho de do cocô soja. vegano que você faz. Quem é 100 carnívoro quilos de não faz soja cocô. dá o quê? 5 quilos de carne. 100 quilos soja e milho, que é o que o gado come. Não, você tem que pensar, uma vaca vive anos. Deixa eu terminar. A gente tem que pegar tudo que ela come e depois, O herbívoro, quanto no que a caso gente a vaca, inclusive, que você tá aproveita. falando, a vaca, ela é ruminante. Uma vaca engorda comendo capim. Você engorda comendo capim? Você não dá ração pra... Você tem coragem de Você falar engorda isso? comendo capim? Gente, Se você comer capim, não você é engorda? possível que a pessoa tá falando aqui Se você comer que capim, a você vaca engorda, não come não. A ração, vaca gente. Todo come mundo capim. sabe. É muito fácil A dar um vaca Google. come 50% Se ela come da um soja capim, produzida. ela demora muito mais tempo pra estar pronta pro A vaca- abate. Aí também, eles até tentaram, até assistir um negócio pra ver se isso era come- sustentável. A vaca no Brasil é 95% alimentada a pasto e ela é só engordada no final com grãos, Que ela é porque grãos engordada. engordam, Então, por que ela precisa de inclusive grãos pessoas. pra engordar? Não pessoas, eu também sou magra. Eu só como grãos, E outra coisa, legumes. Aí também você tá, a né? pecuária- Aí não é verdade. a Existem pecuária- pessoas saudáveis, carnívoras, existem pessoas Você não saudáveis deixou eu veganas. terminar de explicar. Não, é que você tá falando que você é magro, que o vegano não é magro. Se você comer direto a planta, você não tem eficiência de aproveitamento da energia do sol. Já o herbívoro, ele absorve praticamente 90% da energia do sol quando ele come a planta. Quando a gente come ele, a gente absorve a energia dele. Se a gente comer direto, a gente não eu acho que absorve. você Então, não- para concluir, eu vou repetir. para você produzir soja, para fazer tofu, Ele para não alimentar entendeu, vegano, você mas precisa de muito mais Ai, área. mas primeiro do você que precisa alimentar produzir. a vaca. Você precisa primeiro alimentar os animais, a Exatamente. vaca, os frangos. A vaca é muito então, mais eficiente ela do que come você pra muito comer mais. vegetal. Ela come muito mais. A vaca não come Ela muito mais. A vaca ela não come absorve mais. muito mais. Gente, ela só. aproveita muito mais. 100 não sei quilos. se a sua B12 permite 100 você quilos. acompanhar. Olha, eu acho que se você Entendeu? comer carne tá te deixando agressivo e sem educação. Não. Porque falar assim com uma mulher num programa decente Numa como esse, que a programa- gente tá discutindo numa com mulher que respeito, tá defendendo- uma mulher que defende que os tá seus defendendo ideais, uma que narrativa defende os animais, perniciosa uma pra coisa que ela população do mundo. acredita, A pessoa né? que Uma não come pessoa carne, que ela não vive tem pelos nutrientes. animais, que Ela luta desnutre. contra. Eu não sou também uma luto a pessoa favor dos animais. desnutrida. Agora, Não, eu você luto, não luta, eu você luto- mesma que veio eu luto pela pecuária depreciar. regenerativa, que é muito mais eficiente Não é do que plantar eficiente, soja não é e matar um eficiente. monte de coelhinho, Ela um monte de precisa, voador gente, não é possível e que as pessoas destruir não o solo. entendam o quanto bebe uma vaca de água. Vamos falar então de água, já que vocês querem a falar. água bebe a água da chuva. Gente, a gente também, né? Da onde vem a água? Então, Toda a pronto. água vem da Que chuva, coisa né, ridícula gente? falar uma coisa dessa. Não, querido. Esse é um você argumento tá completo. ridículo Não, do veganismo. ridículo é você. E você não tem educação, além de tudo. Bom, prazer, Luísa. Meu nome é Eduarda Campopiano. Eu sou vereadora na cidade de Praia Grande. E eu queria só começar fazendo uma errata. Eu não acho que faça muito sentido você querer dizer que você tá vindo aqui falar desse jeito com uma mulher e tudo mais. Todo mundo sabe que debate é inflamado. Se você quer ser tratada como igual, você não pode dar. Ai, gente, que absurdo, Mas vamos né, lá, vamos lá, gente? vamos lá. Se você acha que Não, você é eu café acho com sim leite, que a você não gente tem- devia vir Não, debater. eu acho que as pessoas Mas têm que ter vamos pro educação tema. com mulher, com homem, mas acho que a gente vive uma Vamos pro epidemia de feminicídio. Não e acho vivemos. sim que os homens têm que melhorar com as mulheres. Isso que você tá falando é vergonhoso, vindo de Pode uma gritar, mulher. Eu pode grito, gritar. lógico que eu grito. Pode gritar. Eu grito porque as mulheres são assassinadas todos os dias nesse Pode país gritar. por conta de homens que não respeitam as mulheres. E tem uma mulher aqui que deve concordar comigo. Pode gritar. Você tá sendo Pode realmente gritar. ridículo. Pode gritar. Vai. Pode gritar. Ah, você não concorda? Você acha que homem pode bater em mulher? Pode tratar dessa maneira? Tudo começa com o desrespeito. Tudo começa com essa agressividade. Vamos E lá? realmente é diferente. Um Vamos tapa lá? de um homem é diferente de um tapa de uma É mulher. lógico. Então Vamos nós lá, somos então? sim diferentes. Então vamos pro tema. Pode Vamos ir pro tema. Você que quis mudar. Você falou de salvar o futuro e etc. Eu vi que recentemente você tava lá, de vez em quando eu acompanho o seu trabalho. E eu vi que recentemente você tava com a PETA
lá na COP30, certo? Eu queria começar te perguntando, depois a gente fala mais sobre isso, mas eu queria começar perguntando, para que tipo de futuro que você contribuiu? Quantos animais você salvou se pintando de azul e ficando seminua na COP30 para postar na internet? Olha, gente, é lamentável que a gente vê o seu preconceito. Não, mas me responde. Eu vou te responder. Responde. Calma, você tem que se acalmar. Responde. Na verdade, é um protesto. Ativistas fazem o quê? A gente protesta para Ficam tentar peladas no chamar a meio de atenção das pessoas sobre temas que a gente considera importante. O ativismo Ficando peladas. funciona assim. Como é um tema que para mim é muito importante, eu tenho um filho de apenas 10 anos. Aí você e tira a roupa? realmente, meu amor, se fosse pro mundo virar vegana, eu tiro a roupa aqui, não tem o menor problema. Não é o aí meu corpo que importa. Aí é um problema o que moral é pra seu. mim ruim são os corpos dos animais que estão sendo degolados nesse momento, que estão em espaços minúsculos, que estão sendo arrancados seus filhos. Isso pra mim importa. Vamos falar de A ecossistema, minha- o então, meu já corpo que você é só, se É só um importa? peito. Não Tudo tem bem, nada demais. tudo Você bem. tem também, ela então tem vamos falar também, sobre muita gente ecossistema? tem. Já que você entrou nesse ponto, vamos falar Fala sobre o que você quiser, ecossistema. tem tempo. Tenho, graças a Deus. Vamos lá. Você foi lá pra COP30. Eu queria te perguntar, vamos salvar o futuro, a COP30, a PITA e tudo mais, grande organização. Eu queria perguntar pra você 3 coisinhas. Primeiro, você usou os 13 quilômetros de mata virgem que foram devastados pra fazer a estrada que levava pra COP30? Então, gente, Segundo, eu acho- você fez o Ed, você eu fez campanha acho- pro Lula. Gente, você a COP30 sabe dos mais de foi 3 mil eu litros acho de que foi um combustível absurdo. fóssil que Mas eu- foram mas eu sou consumidos? contra, não sei da onde Ok, você é contra. que esse papo virou político. Em 2024, Eles querem falar de Lula e de Bolsonaro. Em 2024, não é sobre em isso. 2024, O Lula não a é floresta vegano, amazônica. quem é vegano? Você tá falando de floresta amazônica até agora. Em 2024, a gente quebrou recordes de desmatamento Não é maiores. verdade. É verdade, Não você tá é discordando da verdade. ciência. Não é verdade. A gente quebrou Esse recorde dado de é desmatamento errado. de E vocês podem 1988. olhar. Tanto que a Marina ganhou nos últimos anos, diminuiu o desmatamento. Diminui- mentira então você que tá dizendo que falando. todos os meios de comunicação estão mentira. errados e você é o ser iluminado que não tá certo. estão todos seres... Não, Você tá é o ser equivocado. iluminado que tá Gente, certo. vocês podem dar um Google e ver que essa informação Desde é errada. 1988 Apesar não de eu haviam achar- tantas queimadas na floresta amazônica no Brasil. Eu achar... Não, a gente Desde tá falando de 1988. desmatamento. Você tem que saber a diferença Eu tô falando de entre queimada. Eu tô falando de Não, queimada. você falou desmatamento. Eu tô falando de queimada. Você falou desmatamento. Ah, então queimada teve. Queimada Gente, pode. é diferente. Desmatamento não pode. Você Queimada falou de taxa pode. de desmatamento. Sim, a taxa Mas de eu só posso queimada. questionar porque A você tá taxa de falando. queimadas Mas calma, foram as maiores desde mas- 2024. Sim, por quê? Pra plantar Você soja fez e milho campanha pro e presidente fazer... que fez isso. Porque o anterior era terrível. O anterior não bateu esse recorde. O anterior era reduziu o número de foi, queimadas. o mundo inteiro O parou, anterior gente, por reduziu causa o das número de queimadas, queimadas. gente. O mundo inteiro parou. Mas Não, aqui, o mundo inteiro eu parou não por vim causa de aqui queimadas no defender país do Macron, Lula. que também Eu tava lá na não vim COP30 aqui junto com defender você. política, porque aliás, tem um político nesse país que é vegano. Ninguém defende, mesmo os caras que defendem a causa animal, não são veganos, defendem cachorro e gato. Eu defendo cachorro e gato, todo mundo sabe, é o meu trabalho direto, mas eu defendo todos os animais. Você fez campanha pra isso, Luísa. Sim, porque Você eu falou acho que que Lula é a nossa revolucionário. Você democracia falou que ele é muito importante. revolucionário. Não dá pra colocar alguém que é contra a democracia, que tentou dar um golpe. Simplesmente assim. Isso daí é uma prática que eles fazem. Ai, como você é ridícula, gente. Mas isso daí é bem desse pessoal que quer fazer corte pra ser a conservadora. Aff, é lamentável. É lamentável. Pode? Olá, Luísa, tudo bem? Oi, tudo bem? Meu nome é Domi, sou host do canal Conexão Carnívora no YouTube. Tá? Sobre a questão alimentar, que você disse que tem que ter uma mudança, né? Você é mãe, que eu fiquei sabendo, você falou aqui há pouco, e eu queria saber a tua opinião, assim, sobre retirar a gordura animal saturada da alimentação, se você acha isso de fato viável ou não. Você falou se eu sou mãe, o meu filho é vegano desde a barriga. Ok. Então ele já tem 11 anos, então acho que já tá respondido, né? Eu tenho um filho de 11 anos, Eu tenho uma tive uma pergunta. gravidez maravilhosa, ele nasceu de Eu só 40 tenho uma semanas, pergunta. muito forte, ele Me é um menino explica- muito inteligente. Me explica o colostro. O que é o colostro? É pura gordura saturada. Do leite você tá falando? Sim. Pura gordura saturada. Sim, mas a gente tem que dar de mamar. Aliás, é Claro. fundamental que as Mas mulheres você deem de reconhece mamar. que o colostro é pura gordura saturada, assim como a gordura que a gente encontra na carne? Porque a gente precisa do colostro quando a gente nasce. Assim como o bezerro precisa do colostro porque da a gente mãe. estoca a nossa energia em gordura, Luísa. Porque a gente depois pega estoca esse colostro que é feito para pegar um bezerro, transformar numa vaca em pouco tempo e coloca em tudo que a gente come. O colesterol é precursor de todos os nossos hormônios.
progesterona, testosterona. Como que você diz que quer melhorar a alimentação retirando a carne do brasileiro ou a proteína animal, a gordura animal saturada nesse sentido? Por exemplo, uma vez que a alimentação que você segue, ela não é biodisponível, você consegue explicar pra gente o que, por exemplo, o que é biodisponibilidade? Olha, eu não sou uma especialista em todos os assuntos. Tanto, mas eu posso te falar as coisas que eu sei. Você quer explicar? Sim, então, é o que o nosso corpo absorve com excelência, 100%. A gente não consegue absorver o teu tipo de alimentação, tá? E não estou demonizando vegetais e coisas, etc., mas que são carregadas de antinutrientes. Eu sinto muito, e cada um cria o seu filho da forma que quer, entendeu? Mas eu estou falando de aminoácidos essenciais, vitaminas e sais minerais. Você acha que não tem proteína em arroz e feijão, por exemplo? Você é nutricionista? Não precisa ser nutricionista. Não, eu não preciso ser nutricionista. Eu não preciso ser crítico de música para saber se uma música é boa ou ruim. Não, mas você tem que... A única coisa diferente, né? Não é diferente. Eu consulto médicos, nutrólogos. Eu entrevisto médicos em entrevistas o tempo inteiro. Então, tá igual. Bom, na verdade, os médicos não sabem quase nada de alimentação. Você deve saber disso. É verdade. Mas vamos deixa eu falar. Gente, deixa eu só complementar a frase. Claro, por favor. Na faculdade de medicina, tem cerca de 4 ou 5 horas apenas sobre alimentação. Na verdade, apenas se um médico ele é nutrólogo, exatamente, né, que ele concordo se aprofunda contigo. nisso, tanto que tem a profissão de nutricionista. Mas você não falou que... Não, você está falando de alimentação, a tua alimentação ela é totalmente não biodisponível, ela é rica em nutrientes, eu estou falando de fitatos, lictínias, tantas outras porcarias, oxalatos e etc. Eu sei, eu posso te falar coisas pessoais, assim. Não, por exemplo, a proteína do feijão... O meu ex-marido, ele não era vegano. Ele tinha uma gordura no fígado que ele não conseguia tirar. Ele virou vegano... A gordura sumiu. Com o meu atual namorado aconteceu da mesma maneira. A gente tem um problema de saúde gigante. Peraí, só deixa eu complementar. Okay. O maior problema hoje em dia é a obesidade. E a obesidade normalmente é causada pelo consumo... Açúcar e carboidrato. Açúcar, carnes, gorduras. Hambúrguer do sabe futuro, que sim. soja, aveia. Não é. A soja não deixa as pessoas gordas. Então, assim, a gente tem uma alimentação horrorosa. Principalmente os ultraprocessados. Acho que a gente esqueceu de falar disso. Eu tô falando de que é uma das tragédias. Mas vamos voltar só um pouquinho o tema. Tô falando de antinutrientes. Eu tô te falando que eu como super bem. Normalmente, você acha que o feijão tem mais... Você acha que o mesmo ferro que tem no feijão tem na carne? Na verdade, tem que ser o arroz e feijão junto pra gente ter a proteína. Mas você acha que sobre o ferro, o maior estudo de ferro que foi feito no mundo... Não é ferro AM, Luísa. Diz o quê? Ferro HME só na carne. Na verdade, o grande problema são as mulheres que menstruam. Na verdade, a gente perde mais o sangue. Maior, mas não é no brócolis e no mas feijão. Você pega um homem vegano e um homem não vegano... Carnívoro. É que carnívoro é meio ruim de falar, né? Porque vocês não são... O único carnívoro é o moço ali, não, eu né? sou hipercarnívoro. Onívoro. Vocês são onívoros. Você come só carne? Eu como só carne. Você não come nunca uma fruta? Eu posso abrir pequenas exceções então quando eu quero. Então você não é carnívoro, claro você é onívoro. Eu sou hipercarnívoro. Gente. Hipercarnívoro. Quem come mais 70% de carne é onívoro. Agora, o quê? Existe proteína. Foi? Existe proteína. Foi. Prazer. Cheguei. Em 4 minutos. Boa! Mesmo tema ainda, tá? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Luísa, Mel Gibson. Você falou assim, só vai salvar o planeta se a gente for vegano. Eu quero saber salvar o planeta do quê e se os animais estão incluídos nessa. Bom, a gente está à beira de um colapso climático, acho que todo mundo já sabe, né? Acho que só quem é negacionista que vai dizer que não. A gente sabe da importância da Amazônia para os nossos regimes de chuva. A gente sabe que se a gente não fizer essa transformação, a gente está à beira realmente, vai ter o quê? Vai ter inundações, vai ter seca, a gente já está tendo uma coisa... É exatamente isso. Climático. É um apocalipse climático, eu acho que... E aí vai todo mundo morrer. Não, com certeza não. Com certeza, muita gente vai sofrer muito. A gente sabe que o que acontece? Alguns países vão ter secas severas, não vai ter comida, vão invadir outros países, vão ter guerras por conta de comida. Tá. O cenário é apocalíptico. E não sou eu, Luísa Mel, que estou falando. Qualquer pessoa que está um pouco mais informada sabe a verdade. Mas tem um porémzinho nisso aí, Luísa Mel e Uma Noites, que quando a gente fala em virar todo mundo vegano, os animais que são domésticos, eles não sobrevivem sem os cuidados de uma pessoa, de um ser humano. Você fala, calma, domésticos você está falando... Pecuária também. Pecuária. Vou citar, por exemplo, a vaca. Mas calma, a vaca. Quando a vaca, ela dá a cria, ela tem um bezerrinho, ela produz muito mais leite do que o necessário para alimentar o bezerrinho. Não, ela tá assim porque ela toma um monte de hormônio, que inclusive está causando um monte de doença nas mulheres. Animais não tomam hormônios. Bom, na verdade, elas são geneticamente se você não tirar esse leite da vaquinha, antigamente ela dava 2 litros de leite, agora dá 20 litros. Exatamente. Se não tirar por conta do quê? Da pecuária. Se não tirar esse leite... Porque vocês estão destruindo os animais.
animais. Porque se não tirar leite, o destruindo leite os vai animais. empedrar, vai Na virar verdade, mastite. E não se é não tratar a possível que as mastite, ela vai pessoas não morrer. entendam isso. Se você não tosar a Ele tá ovelha, se você não mostrando, tirar a ele tá lã da ovelha, mostrando ela vai exatamente o que eu tô sufocar na tentando própria lã. falar. Esses O que animais acontece? não sobrevivem sem os cuidados dos humanos. Mas eles não vão sobreviver, eles não fazem Então mais pronto. parte da natureza. Você quer matar animal. Gente, eu não, eles Pronto. não sobrevivem. Galera, deixa eu Luísa Mel explicar. é a favor Deixa eu da explicar, extinção das gente. vaquinhas. A vaca não existe num ecossistema. Se você tem uma floresta, a floresta ela é perfeita. Ótimo. Tanto que a gente tem tanto cocô, que as zonas mortas dos oceanos são por conta dos dejetos desses bilhões de animais. Mas aí o que Calma, faz com esse deixa monte de vaca que existe, Você acha que Luísa? da noite pro dia as pessoas vão virar veganas? Óbvio que não vai ser o mundo de uma vez virar vegano. A gente vai diminuindo, aí já fazer o quê? Parar de inseminar artificialmente animais. Então você Assistam como que inseminam os perus. As coisas vão... Aliás, porque os Peru perus, inseminando é- os perus, aí é lá ele. eles não conseguem mais procriar sozinhos. Sabe por quê? Porque eles estão tão geneticamente modificados, Aí eles você estão quer a tão extinção do gordos. peru. Gordo, você acha que é bom o animal viver dessa maneira? Isso é loucura. Mas- Gente nascer, fazer animal nascer Mas, pra sofrer. Isso minha daí é um querida, absurdo. Isso aí é uma vergonha. Um dia a humanidade vai ter vergonha de tudo que a gente fez com os animais. Luísa- Eu não Luísa quero estar Nelson velhinha Mandela, e vem falar, cá, pô, eu tinha peraí. razão. Mas não é isso que eu quero. Mas- Eu quero que o mundo se transforme. Eu não E aí tenho você a menor quer ilusão. acabar com as vacas, eu não acabar tenho com a o menor porco. ilusão que as pessoas vão se transformar veganas da noite pro dia. Nenhuma mudança é feita assim. Mas, obviamente, a gente vai deixar de inseminar. A gente não precisa ter 1,5 bilhão Vamos de parar de vacas. reproduzir pug A gente também? não precisa. Os pug? Olha, eu aqueles acho. cachorro que Você não sabe que respirar? eu acho terrível. Eu sou uma pessoa que luta contra isso. Ótimo, tá Em bom, vários beleza. lugares da Europa Vamos parar já de estão reproduzir. proibindo essas raças. Só que aí E- tem uma o que diferença acontece? crucial, porque a O quê? existência do pug é um sofrimento constante, porque ele não consegue esperar. A existência da vaquinha peru é ótima. Não a é vaquinha verdade. vive uma O vida peru- maravilhosa. o peru, porque eu tô se te ela não falando viver das uma vida galinhas, maravilhosa, dos perus, ela das não produz galinhas. leite, ela não dá cria, Não é verdade. ela não consegue Não ser é produtiva verdade. financeiramente Não é pro verdade. Eles acham agronegócio. que alimentar Se o animal da não água e vive comida muito bem, eles comendo não do bom e do conseguem melhor, entender que os se animais alimentando têm bem, com sentimentos, regularidade, que eles num não ambiente têm como higiênico, andar, que eles não que produzem, higiênico. eles não Gente, produzem. olha como os perus, eles trocam cada 2 anos a serragem lá onde os perus... É verdade. Tá bom. Isso tem informação tem nos Estados Unidos. Tá bom, muito e no obrigado, Brasil. viu? Acabou nosso tempo. Valeu. Tá bom. A pecuária é o berço silencioso das superbactérias que podem nos extinguir. Valem? Pode. Tudo bom, Luísa Mel? Tudo Meu bem. nome é Juan Pablo, eu sou médico. Juan Pablo? Isso. E, bom, quanto ao que você está falando, não é o berço da extinção humana. Não, das superbactérias. tá? Você acha E que as das superbactérias não vai ser um grande problema? Não na pecuária. Não, na gente. Então, Ela qual vai é o- nascer ali. Não. Onde que nascem as maiores superbactérias que é a utilização vão- de antibióticos. de antibióticos? Então, Em onde se humanos. utiliza... Não, onde Em se utiliza... humanos? Não, é verdade. Aonde se utiliza humanos? mais antibióticos é em nos humanos, animais. Tem agora um pode pegar os movimento nos dados. Estados Você Unidos, pode pegar os eles dados. pedindo para não usarem mais alguns Você pode antibióticos pegar que os dados. usam no gado, porque começa a ser Luísa Mel, ineficiente na gente. Luísa Mel, deixa eu Gente, te explicar vocês um negócio. podem pesquisar. Antibióticos, o que acontece? Desde que a gente descobriu os antibióticos, a gente começou a ter problemas por seleção de algumas bactérias e algumas Não, começam quando a gente ser... inventou os antibióticos, a gente teve soluções, não problemas. uma série Peraí. de soluções, Uma mas série de veio- soluções e Não. começaram a evitar. Antibióticos, Uma- você como médico uma sabe. série de soluções- Antigamente as pessoas morriam, Luísa, né? Porque É uma não tem série antibiótico. de soluções, só que começou um grande problema, porque os humanos geralmente tomam, isso é um problema seríssimo que a gente tem na medicina, tá? Inclusive, quando eu estava na faculdade, os antibióticos não precisavam de receita, tá? Não precisava de receita controlada. As pessoas tomavam, assim, dor de cabeça, antibiótico. Tá? Eu cheguei a presenciar, eu trabalhava com o sistema de saúde da família, atendia pessoas muito carentes que tratavam com amoxicilina, cefaleia, dor de cabeça, botava para a criança, começa um dia, para. Quando você não faz, e esse é o problema, quando você não faz o ciclo completo, interrompe, Sim, tem que a fazer o maioria ciclo dos completo, humanos com fazem certeza. isso. É, a maioria né? das pessoas interrompe. Aliás, fica a dica, a gente não pode fazer acabam isso. com automedicação, nem jogar fora. então num assim, qualquer sem a local, prescrição do mas- médico, Mas acaba eu concordo fazendo completamente com você superbactérias que, isso. para afetar os humanos, as maiores vêm de hospitais. Tanto que quando você tem um idoso, tem alguém que está internado ali
Né? E por que elas viram superbactérias? Por que elas começam a não ser Porque você mais está chegando com combatidas? pessoas, você está concentrando pessoas com bactérias super resistentes ali. Por que elas ficam você super resistentes? Porque você está usando antibiótico de forma errada. Então, a gente utiliza maior lugar que se usa antibióticos. O pessoal fala muito de hormônio, animais, mas na verdade se usa antibióticos para evitar doenças desses animais que ficam ali confinados, bilhões. Porque assim, tem todos os lugares. Você tinha antibióticos, que era um problema para crescimento. Você acha que eles não estão dando antibiótico para as aves? Dos animais. Não, mas você não acha é isso que que eu tô não falando. dão antibióticos para as aves? Não, não tô falando isso, eu tô falando do correto. Tá? Não dão antibióticos para as aves. O correto é ter... Você acha que hoje em dia eles não dão antibióticos para as aves direto? Sabe o que está fazendo na Europa? Não é verdade eles estão dando probióticos. Não, pra gente, funcionar. Tem um movimento, inclusive, muito grande usando por conta dos antibióticos que eles dão para os animais. Quando você favorece o crescimento de bactérias por que eles estão dando antibióticos? Positivas, por que eles estão dando antibióticos? Porque a confinação de animais está causando o quê? Pandemias. Por quê? Você coloca um monte de animais juntos. O uso de antibióticos para crescimento, que é uma coisa diferente do antibiótico para uma infecção. Tem as superbactérias e tem as pandemias, que é um assunto seríssimo. Onde surgiu a gripe suína? Vamos lá. Da onde está surgindo a gripe aviária, que já é um risco no mundo inteiro? Você não está ouvindo. Você não está ouvindo, então deixa eu falar. Fala. Tá? Quando você tem bactérias, tá? Quando você tem um animal que está com infecção, ele vai tomar o antibiótico. Não, eles tomam sempre. Antes eles faziam antibiótico para crescimento. Tá? Não, é para evitar as doenças por conta do confinamento. Tá surgindo muitas doenças. Foi proibido. Se tiver uma boa fiscalização... Gente, é importante que as pessoas saibam. Esse confinamento de milhões de animais faz com que surjam novos vírus que podem pular para os seres humanos e provocar pandemias. A gente teve a gripe suína, que eles gostam até de mudar o nome, depois muda para H1N1, para as pessoas esquecerem de onde veio. A gente está tendo a gripe aviária, que está um problema no mundo inteiro, e eles acham que pode sim... Não coloquei isso, tem. Tá. Que pode sim vir uma nova pandemia daí. E aí eles dão muito antibióticos para os animais para evitar isso, só que acabaram criando um outro problema que podem vir as superbactérias. Pode falar. Olá, tudo bem? Meu nome é César Cousen. E qual é a sua tese mesmo, querida? Não é tese, mas eu acho que você que tem que falar, você que chegou aqui. Bem, então, querida, eu só vou te falar uma coisa. Esse alarmismo que você está me falando aqui é tão interessante quanto o mundo vai acabar se a gente não reduzir as emissões de CO2 em 10 anos. O mundo vai acabar. Eu escuto isso desde quando eu era criança. Quantos anos você 4 anos e já ouvia isso. Eu tenho 26 anos. E eu vou te falar uma coisa muito interessante. E você não está percebendo que já está acontecendo? Tem um país aqui do lado você é negacionista. É 30% mais barato o arroba do gado. O Paraguai. Sabe por quê? Porque não tem pessoas como você fazendo lobby contra o Brasil. Você não acredita no aquecimento global. Só para entender com quem eu estou debatendo. Você é um negacionista. Eu acredito que pessoas precisam ter o que comer e entender economia é entender de gente. Mas responde, você é negacionista? Você acha que não tem? O que eu entendo é o seguinte, eu entendo que tem uma ONG chamada Farms Here, Farms There, que é norte-americanos que querem que o Brasil continue sendo uma grande lata. Não tem um aquecimento global? Todo mundo quer comprar carne no Brasil. A carne aqui tá cara porque exporta os Estados Unidos estão fazendo uma taxa de 50%, 10%, justamente porque já perderam muito do mercado deles lá. Porque o Brasil exporta. O Brasil não alimenta. A gente tem gente morrendo de fome, enquanto o Brasil é o maior exportador de grãos e de carne. Não, a gente tinha que alimentar o nosso povo. Era isso que tinha que fazer. Vocês falam que sim, é mentira. O agro, ele sabe o que acontece? Ele enriquece uma minoria que tem muito poder nesse país. E daí pagam você para destruir JBS e as pessoas, a agricultura familiar que sustenta a maior parte do país. É isso? O agronegócio, ele exporta soja, milho, carne para o mundo inteiro. O agronegócio que faz lobby para leis como você quer, aqui do Brasil. Quando o Ricardo Salles falava que tinha uma grande o agronegócio faz... Não, peraí. Porque você faz um propagandismo tão absurdo em cima de questão falando de nada com nada. como que é a produção de carne. O agronegócio tá do meu lado, eu não tô entendendo o que você tá falando. Grandes produtores querem destruir pequenos produtores. Infelizmente, no lobby do capitalismo é assim que as coisas funcionam. Sim, mas eu sou a favor Você serve esses grandes produtores para acabar com os pequenos produtores e muito pelo contrário. Você está completamente equivocado. É exatamente o contrário, gente. Nós somos...
Gente, é justamente o contrário do que ele está falando. Nós somos totalmente contra esse agronegócio que faz essa plantação de milho, soja, carne, exporta, que a maior parte do trabalho, análogo à escravidão no nosso país, são nos matadouros, é na pecuária. Nós queremos investimento na agroecologia, na agricultura familiar. É totalmente o contrário do que ele falou. Acho que ele está bem equivocado do que a gente pensa. A gente quer fortalecer. Imagina se toda a comunidade tivesse uma horta. É isso que a gente quer, que a população volte a comer legumes, vegetais e não fica se entupindo de biscoito, que faz muito mal para a saúde, para o meio ambiente, para todos nós. Mas deixa eu apresentar aqui. Pronto. Oi, prazer, meu nome é Paula. Oi, Paula. Eu sou estudante de medicina veterinária. Tá. E... Que ano você tá? Eu tô no 2º ano agora. E eu gosto muito da causa ambiental. Eu sei que, de acordo com a saúde única, a gente tem que tratar da medicina humana, animal e do ambientalismo. E isso é muito importante, sem espaço para negacionismo aqui. Ah, tá ótimo. Sim. Melhor. Mas existe uma curva aqui que eu aprendi, que é a curva de Kuznets. Essa curva, segundo ela, diz que à medida que a renda per capita da educação aumenta, a degradação ambiental ela cresce um pouquinho no início, mas depois ela cai. Em sociedades mais ricas, instruídas, eles investem em tecnologia limpa, saneamento e prevenção. Então, é só com o aumento da PIB per capita brasileira é que a gente vai conseguir realmente vencer essa luta ambiental. E o que vai ajudar a industrialização do Brasil seria, por exemplo, o agro, que ele já tem todo um ministério de agricultura, pecuária e abastecimento, que tem os fiscais veterinários para fiscalizar de acordo com a Mas o agro já é tão grande no nosso país, a gente tem quanto de saneamento básico? Você deve ter esse número, é vergonhoso, não é? O agro, ele é o que sustenta o país, a grande empresa do Brasil, que faz o Brasil ser poderoso. A gente não tem saneamento básico nesse país. Você sabe quantas pessoas não têm saneamento básico? É uma vergonha. É uma vergonha. Eu não sei de onde que eles tiraram que eu sou defensora de um ou de outro. Gente, eu detesto todos os políticos, na verdade. Eu gostaria que tivessem políticos novos. Espero que venha uma geração de ambientalistas, que as pessoas parem de votar na bancada ruralista, quem é que destrói esse país, que passou... O que você acha do PL da devastação? Você como veterinária, você como defensora do meio ambiente, você achou bom? Olha... Pra que você acha que eles passaram esse PL da devastação? Pra agradar o agronegócio, pra poder destruir mais? É isso. Por que a bancada ruralista está no Congresso? Pra defender o agronegócio, pra poder destruir mais. Esse é o PL da devastação, não tem discussão. Tanto que foi pro Lula, ele colocou os vetos e voltou. Foi isso. Vai, eu vou falar outra coisa, então. Troca já? Por favor, gente, 30 segundos. Tá. 30 calma. 30 segundinhos. Deixa, eu quero falar do meu tema. Bom, vamos lá, Luísa. Você chama mesmo? Evelise. Bom, vamos lá. Você citou sobre algumas pandemias, né, correlacionado com a pecuária. Inclusive, você está falando para o pessoal de casa pesquisar, né, sobre essas pandemias, mas tem muitas pandemias, pessoal, que não veio da pecuária, como, por exemplo, a peste bubônica, né, que veio, na verdade, aí de pulgas de roedores, né, e entre outras. Eu não vou conseguir agora citar mas você todas sabe que 70% das doenças são zoonóticas, né? Não, é por isso que o papel do médico veterinário é extremamente importante. Mas eu sou uma pessoa defensora do médico veterinário. Eu não conseguiria fazer meu trabalho sem um veterinário. Inclusive, nós médicos veterinários... minha melhor amiga é veterinária. Com certeza. A gente impõe, né, as práticas de bem-estar animal, tanto no manejo desses animais, tanto na hora do abate, né, e também na segurança alimentar do prato de todos os brasileiros. Você fez veterinária porque você amava os animais, não foi? Não, eu amo os animais. E como você amava, sente não, vendo eles decolados todos os dias? Não, eles... Não, é uma curiosidade que eu tenho. Tá. O que você fala de degolados, eu falo de eles serem... De ser um abate humanitário, no qual eles não são degolados. É feito uma sangria onde os animais são insensibilizados sem dor nenhuma. Você sabe que muitos não são. Não, aí você tá citando o abatimento clandestino. Não é o legalizado, porque dentro de uma pecuária legalizada tem um médico veterinário cuidando do bem-estar animal. Você acha que uma galinha que fica numa gaiola a vida inteira, ela não tem sofrimento? Se qualquer pessoa que tiver aqui comer um prato de carne hoje e não tá no hospital uma hora dessa da tarde, é graças ao médico veterinário. 30 segundinhos, pessoal. Gente, em nenhum momento eu sou contra médico veterinário, muito pelo contrário, tá? Eu quero dizer que os médicos veterinários são fundamentais, né, pra tudo. Pra gente, inclusive pros nossos cães, gatos. Tem uma que cuida do meu porco, aliás, cuida muito bem. Calma, Luiz Açúcar.
Porque ele acha mel que ele é engraçado, de origem gente. animal. Luísa, Gente, eles acham que você são defendeu aqui. engraçados. Você defendeu a. Espera. Ué, foi? Vamos lá. Foi. Luiz Açúcar, tudo bem? Porque mel é de origem animal. Você defendeu Como você aqui chama mesmo? Pedro Pôncio, ex-vagabundo. Você defendeu aqui, é porque eu era do MST. Você defendeu aqui a agricultura. Você não é do MST. Uma pessoa não pode ser de um movimento tão assim, vir aqui falar isso. Você defende o MST? Não, é que eu acho que você que não, foi. Você defende o MST? Você que foi do movimento. Você apoia o MST? Você que foi do você movimento. Apoia? Tá com medo, né? Não tenho medo nenhum. Óbvio que tá eu com apoio. Medo, né? Você apoia? Óbvio. Apoia? Então vamos lá, vamos falar de mas alimentação. Não todos, entendeu? A gente acha que tem exagero. Vamos lá. Você falou que. Mas eu sou grande. Óbvio, agricultura familiar. Olha pra mim aqui, vem pro tema. A agricultura familiar corresponde a quantos % da produção nacional? Eu sei quanto alimenta a gente. E quanto então? Não é por cento, porque a gente... Fala aí, 70%. Essa mentira foi criada por José Graziano nos anos 2000 para justificar, e ele escreveu uma matéria em um livro desmentindo essa narrativa que vocês usam o tempo todo. A agricultura familiar no Brasil, ela corresponde a 23% e ela é extremamente importante. Agora, o que não te falaram, se não te falaram, eu vou te dar uma aula. Inclusive, a agricultura o plano safra familiar, é uma vergonha. Ela faz parte do agronegócio. Existe algo chamado sistema integrado, que pega pequenos produtores e integra um sistema para tornar ele competitivo. Sim, competitivo. O agronegócio que você está demonizando aqui coloca comida na sua mesa, na mesa do teu gato, na mesa do teu cachorro. Mas a gente quer uma transformação. E você está atacando o agro. A gente quer uma transformação. Que transformação? Nesse sistema. Segurança alimentar? Não, a gente não tem agro brasileiro, pessoal, quantas pessoas passam fome no país? Aliás, eles estavam defendendo o governo anterior, de pessoas no mundo são alimentadas pelo agronegócio brasileiro. Quantos animais são alimentados? E você vem aqui prestar um desserviço quando você ataca quem garante alimento para todo o Brasil, 220 milhões de pessoas, essa é a propaganda e 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Se fosse tão legal, não só bater essa propaganda na televisão o tempo todo. A OMS diz que a ONU diz que o que a OMS diz? A ONU e a OMS, a gente tem que ter uma transformação. Pediu que o Brasil aumente até 2030 40% da sua produção pecuária, da sua produção de grãos, gente, porque não é verdade. O mundo está aumentando, nós chegaremos a 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagina e o Brasil é o celeiro do mundo. Viva o agronegócio que produz soja, que produz arroz, que produz carne. Imagina para 10 bilhões de pessoas que vocês como que a gente poderia alimentar, como que vai ser o futuro com bilhões de pessoas a mais. Essa ideologiazinha de apartamento que não corresponde à realidade. No mundo ainda pessoas não morreriam carne. de fome. Não é verdade, se a sua ideologia fosse não praticada. É verdade, tanto que muitas pessoas morrem de fome nesse mundo. Elas morreriam atualmente. se a sua ideologia fosse praticada. Mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo. E se na verdade a gente não tivesse desperdício de alimento, né, que é um grande problema, a gente sabe que muitos produtores rurais jogam frutas para mudar o preço. A gente sabe disso, a gente vê isso, é realmente uma vergonha. Vai. Ai, não pausei. Porra, desculpa. Oi, Luiz, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Como você chama? Ramsés. Então, é um problema esse lance das superbactérias que tá fazendo mal pra gente que tá ingerindo muita carne. Não, a gente ainda não tem as superbactérias, calma. Mas vai gerar um problema. A gente tem estudos que já mostram que em 2050 já é provável que tenha superbactérias, que talvez um corte faça uma pessoa morrer. Mas, é a verdade quando a gente não tinha antibióticos, que ele falou que era melhor. Não entendi até agora o médico falar isso. Isso não seria um problema, porque já que vai virar algo que é tão preocupante assim, se eu virar vegano e eu vou ter que encher o meu rabo de vitamina B12 porque eu não tô comendo carne? Eu vou ter que me entupir de remédio de novo? Mas não, peraí, você não tem que tomar remédio porque você não toma B12. Não, a B12 é um suplemento. Tudo bem. Que é dado para os animais. Porque a B12... Não. É dado para os animais. Você sabia que a B12 que você tem vem dos animais que você come? Ainda sim, então, poderia dar diretamente para as pessoas. Exatamente como os grãos. Mas né? A gente tem a suplementação de ácido fólico, tudo bem, mas então por que o pessoal que então, é tão vegano tem que ficar tomando todo um lance de vitamina para poder suprir aquilo que eles não estão comendo? A B12 realmente, você tem razão, é a única que a gente não encontra no reino vegetal, porque ela é feita de bactérias. Então, antes a gente tinha mais... Então, só que toda essa alimentação de dessas vitaminas que eu vou ter que tomar por só não a estar comendo carne. B12, mas você não entendeu ainda que a gente dá B12 para os animais? Só que isso não vai gerar um problema lá na frente? A gente dá, eu vou explicar de novo, a gente dá B12 para os animais. São muito mais animais, são 70 bilhões. A gente daria B12 direto para as pessoas, provavelmente num programa de governo, a gente pode enriquecer. Isso não pode gerar um problema de saúde no futuro?
Não entendi. Isso não pode gerar um problema de saúde no futuro? O quê? Você está comparando uma pessoa que vai ter que tomar uma B12, um suplemento que a maioria, muita gente que não é vegana também toma, muita gente que não é vegana toma um monte de suplemento. Eu tenho um monte de amigo, inclusive que faz academia, toma, sei lá, aquela, a mais famosa, a influencer, toma 600 comprimidos e não é vegana. Ainda causa então, problema de saúde. Na verdade, você tem que tomar B12, tem que suplementar, mas eu tô falando de superbactérias que podem, você vai ter um corte e você vai morrer porque não vai ter antibiótico. Ainda assim, um problema. Você tem, é um problema se você tem filho? Não. Você tem filho, não eu tem? Tenho Você filho. disse que seu filho é vegano? Quando a gente tem um filho, a gente sabe que quando qualquer virose, quando é uma coisa mais séria, tem que ter antibiótico. Eu tenho até pavor de o seu filho é vegano e ele tem quantos anos mesmo? Ele tem 10, vai fazer 10? Você falou que ele é vegano desde que estava na sua barriga? Então a escolha não foi dele, foi sua. Então, mas você acha que as pessoas dão escolha para as crianças? Peraí, deixa eu responder. Não, tudo bem, tudo bem. Vou tentar responder, gente, porque isso aqui é muito legal, essa pergunta. Tá. Quando você tem um filho, você pergunta para ele, você explica para ele, você mostra todo o sofrimento para dar carne? Não, as pessoas já enfiam carne no bebê, 1 ano, já começam a dar carne e ele não tem escolha. O meu filho pode ter escolha. Eu gostaria muito de não ter tido nunca uma morte, nunca ter minha barriga sido um cemitério de animais, mas infelizmente os meus pais não tinham essa consciência na época. Infelizmente, o veganismo é um movimento novo. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de falar. Você coloca uma criança de 2 anos com um coelho e uma maçã. Se ela matar o coelho, ele é o quê? Uma psicopata. Isso já é a ciência que fala. Um açougueiro. Ela é um psicopata. Se uma criança pegar um coelho de 2 anos, se ela maltratar animais, ela é uma psicopata. Mas, Luísa, você maltratar então a criança não quer. Não é maltratar um animal, a criança não quer. Por que a gente fala carne? Por que a gente fala salsicha? Por quê? Luísa, eu vim do interior. Luísa, eu vim do interior. Eu moro no sítio. Pessoas que, quando as crianças descobrem. Eu vim do interior. Eu moro no sítio. Eu vi meu pai capando porco desde, sei lá, quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Pra poder comer no Natal. Você já comia? Sim. Você já comia? Mas eu não virei de não comer. Eu não virei um psicopata por ver um animal sendo maltratado. Não falei isso. Não, tudo bem. Você falou assim, se uma criança pegar um coelho e acabar matando, vai virar um psicopata. Você acha que com 2 anos você coloca um coelho e uma maçã, ele vai matar o coelho e brincar com a maçã? A gente não tá falando de um aprendiz de Jeffrey Dahmer. É uma criança de 2 anos. É uma criança, então. Eu tô mostrando. Mas aí que tá. É diferente quando é para alimento. Não quer comer carne. Mas é diferente do alimento. Senão a criança mataria o coelho pra comer. Não, ela vai comer a maçã. É diferente. Não é diferente. Claro ela que come porque ela não sabe. As crianças não sabem. A gente fala, 1 ano a criança não tem capacidade de discernir. Hoje em dia, o meu filho, se ele quiser, ele pode comer o que ele quiser. É bom deixar claro, porque ele é um outro ser. Oi, acho que pausou. Ixi, o que você fez? Não, pausa. Oi, pausa. Aí, agora foi. Oi. Olá, sou o Lucas Andrade. Oi, Lucas. Eu sou biólogo, professor e pesquisador, trabalho com genômica e extração de DNA em bactérias. E o que eu vou falar aqui, as 2 coisas que eu vou falar não são questão de opinião, tá? É fato de que a pecuária é um antro perigoso para a questão da superbactéria, tá? Isso daqui não é questão de opinião, que fique bem claro aqui, tá? Segundo ponto, também não é questão de opinião, que antibiótico é usado para algum tipo de virose, porque vírus não é ser vivo, então antibiótico não serve. Sim, você tem razão, bactérias. Então, eu falei, não é que... Você tá certa de um ponto não, é que e quando errada de outro. Eu vou ser sincera, a gente quando tem um filho, a gente às vezes, o médico fala, tá com uma virose. Sabe como? Eu não sei se você tem filho, tudo não. De filho, criança, quem tem sabe, o médico sabe disso. Não, é que ele não vai explicar pra gente, olha, é uma bactéria, por isso tem que tomar antibiótico, mas você tá completamente certo, tá? Por isso que eu também falei que dá um antibiótico, por isso vira superbactéria. Ele tá completamente certo, é que eu falei linguagem de mãe, assim, tá? Então você acertou de um lado e errou do outro. Não, né? foi errado que eu falei, porque eu tava usando minha experiência de mãe. Aí realmente eu não tava aqui a Luísa Mel, tava a Marina mãe. Tá certo. Valeu. A pesca industrial está matando os nossos oceanos. Oi. Tô de novo aqui. Ai, esse é seu nome, perdão. Tiago, lembra. Você é o chefe de cozinha? Sim, sou chefe de cozinha. Então, a pesca industrial está matando os oceanos, correto? Sim. Então, quando a gente pode fazer tilápia em água doce, o governo vem e proíbe. A gente poderia estar salvando os oceanos, fazendo criadouros, que já está acontecendo das tilápia. Aí a dona Marina Silva vem, põe, fala que é proibido e deixa os bilionários lá dos Batista trazer as tilápia para cá. Olha, então eu só tenho que agradecer ao
ou Lula. Na verdade, gente, eu não sei como que o assunto tá virando só político, porque assim, a frase é: a pesca industrial tá destruindo os nossos oceanos. Sim, a alternativa era é criar isso. em criadouro. Não, então você concorda comigo. Então você concorda comigo. Então, Mas gente, por que tira de um lado e põe do outro? na verdade, o grande, assim, a gente tá com um problema muito sério dos oceanos, que é a pesca industrial. Certo. Né? Eu acho que fica até difícil agora, eu não gostei que todo mundo concordou comigo. Né? Mas a gente pode falar para as pessoas que 80% da biomassa dos peixes dos oceanos no mundo já foi perdida. Só nos últimos 40 anos, 60%. É um número muito assustador, eu fico até... E a gente sabe que em 2048 talvez a gente tenha um colapso. Quando a gente fala de pesca industrial, só vou explicar porque acho que muita gente não sabe do que a gente está falando, porque as pessoas ainda têm aquela coisa romantizada do pescador que sai com a jangada e vai pescar. E na verdade até esse pescador está sendo... Ai, fugiu a palavra. Ele está também... fugiu a palavra, desculpa. Ele tá sendo Impactado por essa pesca de arrasto. Para quem não sabe, são umas redes, gente, gigantes. E assim, não pegam só os peixes que eles querem. Eles acabam... 300 mil baleias e golfinhos morrem nessa pesca industrial. Então, assim, é uma tragédia que, infelizmente, a gente não está conseguindo combater. Então libera da gente poder Mas criar se eles nossas falam tilápia como se eu sem fosse- pegar e dar o dinheiro pros bilionários. Olha, eu não sei de onde que eles acham que eu sou a favor de bilionários aqui. ovo de Eu todo acho que não mundo. tinha que ter bilionário, na verdade, Entendeu? né? Eu também Vai é ficar uma coisa que a gente concorda, que não Eu tem quero que ter criar minha bilionário. tilápia legalzinha. sem Eu acho. danificar o Aliás, é oceano. um assunto fácil que eu gostaria de falar, porque às vezes a pessoa fala, e os indígenas? Gente, o movimento vegano. Não sei quem é. O Jorge Soros, acho que eu tô... Gente, mas eu vou ser sincera, eu não tenho grande conhecimento sobre ele, infelizmente, desculpa. É que se eu soubesse que era o assunto aqui, eu tinha estudado política. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ivan, eu sou formado em História, mas não sou comunista, eu sou anticomunista na verdade, daí eu quero montar canais do YouTube falando de vários temas, um deles é anti-esquerdo no geral, né? A questão pra mim dessa questão de veganismo e outras coisas é muito mais duas coisas, é muito mais controle. A minha luta é contra controle. Veganismo e várias outras coisas... Veganismo é controle? É muito Controle pelo contrário. totalmente. A gente está controlado comendo que essas salsichas, as pessoas não têm nem opção. Na verdade, é uma coisa, quando a gente, obviamente, é que eu falo, os bilionários que poderiam ser veganos, que poderiam, porque a gente sabe que a pirâmide vai continuar assim. Eles não estão agindo. Eu acho que é porque eles estão fazendo os bunkers, né? Eles Então, estão mas muito explicando preocupados, querem ir pra Marte. um pouco a questão de controle, por exemplo, pode ter vários tipos de controle. Por exemplo, eu sigo uma religião, sou criado nessa igreja, sou cristão desde nascer, uma religião chamada Adventista da Promessa. Às vezes o pessoal confunde um pouco, tem os adventistas que pregam... De sétimo dia? Que pregam... Peraí, você é adventista? Não do sétimo dia, o pessoal do sétimo dia, eles pregam o vegetarianismo, mas não sim. obrigatório. Eu não sou vegetariano, nem o pessoal da minha igreja, porque aqui, ó, várias passagens, Jesus, aqui, por exemplo, Lucas 24, 43, então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles. Então, para mim é muito mais questão de controle, desde controle quanto essa questão que a gente estava falando aqui de pesca, e grandes fazendas, pequenas fazendas. Mas tem uma parte da Bíblia que ele fala, Deus fez os grãos, as sementes, não tem essa parte? Sim, mas essa passagem é muito complexa, porque tem a questão, não tinha vírgula na época. Não tinha vírgula na época. É complexa quando fala sobre isso, mas sabe o que acontece? As pessoas, elas querem defender seu ponto de vista. Eu não gosto de trazer a Bíblia, porque se eu te falar tudo que eu acho, assim, a gente vai ficar numa coisa de teologia. Não, mas é que eu tô falando de controle. Fé, eu tô querendo falar de controle. Não se discute. É tudo questão de controle. Eu fui ontem numa palestra sobre um padre vegano, inclusive, com uma mulher espírita vegana, que eu gosto bastante do espiritismo. Mas é tudo questão de controle. Tem rabinos veganos. Eu nunca pesquisei bem a fundo essa questão. Você está falando a chamada pesca de arrasto. Então, calma, você está falando de controle, mas quando você quer falar controle? Proibir o pessoal de comer peixe. Mais alguém? Peraí. Posso tomar? Prazer, Luísa. Sou Rafael Pelosi, sou cirurgião dentista, estudioso da nutrição nos últimos 10 anos, hoje sou acadêmico de nutrição também e defendo a linha da alimentação cetogênica e alimentação carnívora. Tá? E é interessante essa parte que você falou sobre a pesca, e eu concordo contigo que realmente a pesca exploratória está sendo extremamente prejudicial para o meio ambiente e os oceanos estão sendo destruídos. Mas a realidade é que os dados da PNAS, que é o órgão do meio ambiente da ONU, e a própria FAO, dos alimentos, também da ONU,
diz claramente que 80% da destruição dos nossos oceanos está sendo causada pelos plásticos. E você sabe de onde vem a maior parte dos plásticos? São as redes de pescas que... A maior, quase 50% é de redes de pesca. Vocês podem também dar uma olhada. Rede de pesca, mas nós temos um monte de produto vegano também, inclusive aquele hambúrguer, que é todo carregado de plástico em volta, né? Gente, o plástico é um inclusive problema. Aquele hambúrguer é interessante, porque ele tem sabor de carne, cheiro de carne, textura de carne, mas não é de carne. O plástico... Vocês querem carne? Então, vou explicar. Se você fez a pergunta, eu tenho que razão? responder. O plástico, gente, é um problema muito sério e os veganos não têm a solução para o plástico. Na verdade, acho que ninguém ainda tem essa solução. A gente até tem, porque a indústria do petróleo ela é bilionária, ela não quer encontrar solução. Na verdade, é mais ou menos isso. Mas os veganos não têm o que fazer. Eu realmente já tentei ficar sem plástico e é praticamente impossível. Eu tentei, eu falei, agora você... Não dá. Mas isso não tem nada a ver com o veganismo. O veganismo tem a ver com ser contra essa crueldade, esse massacre industrial da morte. Mas a destruição, então, que está acontecendo dos oceanos, nós estamos falando de plásticos, e nós estamos falando de pesticidas, não, mas eu tô te nós estamos falando de fertilizantes, nós estamos que falando normalmente vem da monocultura. Das populações. Vem da monocultura não também. Dá para você, como eu te disse, eu entendo que isso é uma questão que tem que ser tratada, mas a gente não pode botar a culpa na carne disso. Porque senão eu digo para você é contrária aos indígenas, você é contrária aos ribeirinhos? Eu ia entrar nesse assunto, você viu como que quando você veio... Não, deixa eu te falar. Tirar a carne, vai tirar a alimentação do peixe deles lá e vão substituir por cápsula, que é a base de petroquímicos? Deixa eu responder. É que você tinha feito mais uma outra pergunta, eu já até esqueci. Deixa eu responder, senão vai acumulando. Eu ia falar sobre os indígenas. Gente, os veganos são contra... Pelo menos eu, né? Não quero falar também em nome de todo mundo, porque cada vegano é uma pessoa, né? Não somos os veganos, assim. Essa industrialização da morte, esse massacre em massa que a gente faz, esse horror que a gente transformou a terra, essa criação onde os animais sofrem a vida inteira. Esse é o meu grande ponto, esse horror. Os indígenas, a gente tem que agradecer que eles conservam a terra. Eu não quero me meter na vida deles. Então, para eles, vocês continuam comendo carne. Não é ele. Se você for lá, na verdade, se a gente não destruir tudo, na verdade, os coitados agora não conseguem nem comer peixe. Na verdade, que tá cheio de mercúrio. A gente tem outros problemas. Se a gente for falar do peixe, né, para os indígenas, que aí a gente vai para outro lugar. Então você não respondeu a minha pergunta. Eu respondi, eu falei, não vou me meter com os indígenas, estou falando de uma escala industrial. Os indígenas não transformam. Você passa pelos ribeirinhos também? Não pegam. Na verdade. Vamos tirar o peixe dessa galera que não tem condição, como um colega aqui citou, vou voltar para o assunto. Você é a tal da militante de apartamento, com todo respeito. Essa situação, essas pessoas têm capacidade de comer plantas mais cápsula? Se a gente tiver... Não, já falei que, na verdade, igual o iodo. Você sabe que o iodo tá no sal que a gente come, né? Sim, na quantidade ínfima, a gente teve um problema. Não, a gente teve um problema que isso melhorou muito. Colocaram flúor na água. 98% né? da população quando querem resolver isso, eles resolvem. Mas, na verdade, não interessa, nesse momento, porque não tá sendo um problema. Apesar de ter muita... Gente, faça o seu exame. Mas eu já falei que os indígenas podem fazer o que eles quiserem. Mas então, calma aí. Então, alguns podem matar e outros não? Gente, eu vou tentar explicar mais uma vez. Eu vou explicar de novo, vocês não conseguem entender. Aquele que você não entende adequado, que pode matar o animal para se alimentar. A gente transformou a terra agora, o outro pode. num inferno para os animais. Muito, para mim, muito pior do que a morte. Agora deixa eu falar, gente. Uma ditadora, uma ditadora da mesma forma que você fez ao escolher pelo seu filho a alimentação dele. Eu já falei que meu filho é um outro ser, ele já tem capacidade. Isso. Se ele quiser, eu sempre falo isso para ele. Eu falo sempre, Enzo, se você quiser, você pode comer o que você quiser, porque a gente tem que entender. Sim, mas você construiu a cabeça dele. Mas eu eduquei o meu filho conforme os meus valores. Você não pode educar o filho com os valores do outro. Calma, você tá falando do meu filho. Então, assim, o meu filho é um outro ser. A gente sabe que é uma outra pessoa, então eu também vou respeitar as escolhas dele. Isso é uma coisa. O outro assunto que a gente estava falando, eu preciso que as pessoas entendam, porque eu acho que a maior parte das pessoas não entende que a industrialização da morte, esse sistema que é o que realmente transformou minha vida. Quando eu vi essa máquina da morte, mas tem exceção, então, esses animais que ficaram, aquele que você não gosta, que eles sentem dor a vida inteira, gente. Os frangos, eles sentem vida a vida inteira. Eles vivem 42 dias. É completamente diferente. Você pode, você não pode. Você não mora. Tem legislação diferente para indígena, você não sabe. Mas ele tá dizendo que ele pode matar. Não, estou dizendo que você é uma defensora. Eu não tô falando que você não pode matar. Você é uma grande defensora dos animais.
defensora dos animais. Eu respeito. Acho que Agora, a gente você tem não que ter uma pode dizer transformação. Eu posso dizer que um o que eu pode quiser. matar e o outro não pode. Eu posso dizer o que eu quiser. Nós podemos. A Eu vou questão dizer é mais como uma o Lula falou coisa. que ia dar, porque Eu sou todo mundo não deu. absolutamente contra Mas- esse massacre, essa pesca industrial. Pra você ter uma ideia, o pessoal na África, que faz uma pesca ali, que pesca um pouquinho, eles estão com um problema, porque a França está fazendo a pesca industrial ali. Você está entendendo a gravidade disso? Entendi. A gravidade alguns são selecionados e podem se alimentar de carne, tem uma nutrição estável, com densidade nutricional. A gente não pode olhar para o mundo Todos os e não elementos, entender todos os as nutrientes. comunidades. E Eu não outros têm que sou viver à uma base de não, cápsula, como você porque vive e não seu tem, filho eu não vive. vivo à base de cápsula, eu não sei de onde vocês tiraram isso. Eles inventam alguns Quantas dados cápsulas você e não toma? conseguem entender. Eu, na verdade, só tomo B12. Só B12? Só Então você tem B12. deficiência Não de DH e tenho, EPA. eu faço. Sabe por quê? Não, Porque você a pode própria conseguir no Academia óleo de Britânica linhaça. Nutrição Você e a pode Academia conseguir no óleo Americana de linhaça. Nutrição deixam claro que é obrigatório, tá aí nos livros, procurem na internet, entre direto no site dessas associações, é obrigatória a suplementação de DH e EPA para quem é vegano. É obrigação a suplementação de B12. É obrigação a suplementação de selênio. Eu não tomo selênio e os meus exames estão super então. bons. Eu não vou ficar discutindo Então com você você tá- coisa de médico, porque eu não sou médico. Não, mas não é eu questão acho, de eu, não, ser eu acho, eu acho médico, que mas tem, você tá discutindo- não, tem que ter um limite. Eu posso Você tá falar discutindo do que as meu mães ponto devem de colocar nos vista. seus filhos uma Eu não estou nutrição que discutindo não é nada. Eu estou equilibrada e muito menos discutindo com o mundo que a gente está vivendo, um sistema não é. alimentar onde a gente transformou animais em produtos. Animais que são seres sencientes, sensitivo. Mas que aí eles nós estamos dizendo o sofrem, seguinte, que eles fisiologia, são massacrados, biologia é diferente de que eles ideologia. vivem em bilhões, que a gente transformou Você num não pode passar inferno isso pras que pessoas. pode trazer pandemias, Porque as crianças vão ter superbactérias, deficiência no a crescimento destruição da cerebral. Amazônia. As Eu crianças estou vão ter deficiência no falando crescimento que a de maneira gente tem geral. que transformar a nossa vida e a nossa sociedade, senão a gente vamos entrar num colapso, ou ambiental, ou por superbactérias. Então a gente tem que ter uma transformação. Você vem Vamos, falar mas dos não culpando a indígenas. carne, porque a carne não mas é culpada. é sim a Os oceanos pecuária estão sendo destruídos pela pelos oceanos, pesca, pela pesca. pela Foi? pela sobrepesca. Obrigado. Pela pesca industrial. Ai, calma. Vamos lá, Luísa. Eu quero partir de Seu alguns nome de pontos. novo, só Adam. desculpa. Quero partir de alguns pontos contigo. Você disse que a pesca é um dos principais A pesca problemas industrial pro oceano. é que está matando os oceanos. Mas você está tomando água num copo de plástico. Ai, gente, de novo esse assunto do Não, é plástico. porque foi por conta do Mas- plástico que muita coisa aconteceu e muita mudança Mas teve. eu sou contra. O que você quer que eu faça com o plástico? Porque se você Não, está tem o sendo vegano seletivamente mas contra. não, o vegano porque não tem uma culpa do... coisa Mas não uma pode fazer, coisa... mas tudo bem eu tomar água no copo de Não, plástico. se eu puder Tudo bem transformar eu pegar isso... o óleo numa garrafa de plástico. Eu São tento seletivas ao as máximo suas na minha críticas. vida. Não são seletivas. Outra eu já coisa. falei aqui, é muito difícil uma pessoa individual conseguir viver sem plástico no mundo Imagina atual. o quão difícil não dá. é para uma pessoa de baixa renda sobreviver sem Não, proteína vocês animal, podem seguir veganos sem ovo, periféricos. sem frango, sem Sigam peixe. veganos Não tem periféricos. Vamos Eu lá. acho assim, porque senão Vamos lá. fica Luísa Mel, loira, nananã. Você elogiou. Tem um monte de veganos. Os veganos periféricos, eles elogiou são muito a produção legais. familiar, correto? Agricultura familiar. Agricultura familiar. Você acha que a solução ou uma coisa boa seria todo mundo ter uma horta em casa, por exemplo? É meio inviável no Tudo mundo bem, que a gente mas vamos supor vive. que então todo Mas mundo eu começasse acho- a produzir eu o acho seu que- próprio porco, o seu próprio gado. Você acha que isso seria um problema? Olha, seria completamente diferente, seria um novo mundo. Eu acho irreal. Tudo bem, mas da mesma maneira que é irreal o mundo inteiro ser mas vegano, calma, vamos imaginar eu acho, se todo mundo tivesse o seu quando próprio... eu tô falando, por exemplo, quando eu tô falando da pesca, quando eu tô te falando da sobrepesca, tá ali deixando o pessoal na África passando fome por conta desse absurdo. Por quê? O que acontece? Não foi isso que eu te perguntei, eu perguntei, deixa você eu te acha que seria explicar. bom Deixa eu te explicar. se todo mundo tivesse... O grande problema é isso. As pessoas comem demais animais. Elas acabam eu vou voltar e pra tem pergunta. pessoas que morrem de Você fome acha por que conta seria desse algo sistema bom absurdo. Eu se- acho que é impossível. Tudo bem, mas você acha que seria algo bom? Mas eu acho que é muito melhor do que acontece hoje. Então, qual é a diferença? Não tem comparação, Qual é a tá? diferença? Isso é importante falar. Qual é a diferença de o meu grande horror Não que tá aconteceu... deixando eu falar. Mas você tá me fazendo pergunta, eu tô te respondendo. Não respondeu a pergunta. Ué, meu grande horror, quando eu virei vegana... Porque assim, pensa, eu também... Igual todo mundo aqui, eu também comia. Nem pensava, assim. Eu não gostava muito da carne vermelha, mas eu amava o resto. Quando eu descobri o horror, que é isso que eu tô tentando falar, pior, as pessoas falam o abate... Você tá fugindo. Eu te fiz uma pergunta que é o seguinte. Se todos fossem parte da agricultura familiar, se cada cidadão, vamos pegar dividido mais ou menos o Brasil, 60 milhões de pessoas, óbvio, tem 200 milhões, mas 60 milhões de pessoas resolvessem ter a própria área de terra, plantar e ter uma vaca. Isso seria viável? Pra você acha que isso salvaria os animais? Porque Mas daí os você animais tá- não seriam uma indústria de morte, como você está falando, correto? Posso responder?
É exatamente isso. Eu acho um horror essa indústria. E essa coisa desses animais sentirem dor, deles não terem as suas necessidades emocionais. Calma, deixa eu falar, mas você não deixa. Mas a resposta ela é longa. A questão é a seguinte: ela é... qual é a diferença se todo mundo tivesse a própria produção familiar? Eu vou tentar responder mais uma vez. E hoje a gente tem um produtor que tem várias vacas para alimentar essa quantidade de gente. Outra coisa, o agronegócio brasileiro é o agro mais sustentável do mundo. Ah, para, vai. 65% isso aí do é o agronegócio, pagou até a COP. Eles estavam ali mandando na COP, uma vergonha. Podem falar mal do Lula, também fala. Foi uma vergonha. COP, realmente uma vergonha. Vergonha, 65% do Brasil é área nativa. 30% é protegido pelo agronegócio. Inclusive, se você quiser plantar em algumas regiões do Brasil... o agronegócio protege o meio ambiente. Se você quiser plantar em algumas regiões do Brasil, você precisa manter 80% da sua área de produção nativa, protegida. O agro, sim, protege o meio ambiente. Você leu a pele da devastação é o quê? Se você pegar propriedades que ficam a Amazônia no norte do Brasil, a Amazônia não está sendo destruída. Você falou aqui que 90% da Amazônia foi destruída. Se 90% da Amazônia foi destruída, não acabou falei, a Amazônia, gente, eu falei que 90% da destruição da Amazônia foi sim. O pessoal que está assistindo no YouTube pode voltar e ver o que você falou. Se eu me equivoquei nas palavras, eu vou ser clara agora. Perfeito. 90% da destruição da Amazônia é para pasto ou para plantação de soja e milho, que é para alimentar animais do mundo inteiro. De qualquer maneira. Foram 20% até agora da Amazônia. A gente acha que 25%, alguns cientistas dizem que ela pode sozinha se autodestruir. Não sou eu que falo, de qualquer maneira, 30% do Brasil é protegido pelo agronegócio, que tem reservas nativas. Onde é protegido pelo agronegócio? Porque é obrigatório você ter reserva nativa na sua área de produção. Gente, se você quiser plantar em 10 hectares, você precisa de muito mais para plantar. Até o JBS, uma Frig compra de lugares ilegais. A pergunta é a seguinte: só vocês pesquisarem. Põe o agronegócio precisa manter área nativa na sua terra. Quanto de área nativa você está preservando na sua casa, por exemplo? No seu apartamento ou na sua casa, não sei onde você mora. Não tem. Por quê? Porque você não tá ligada nisso. Então, mais uma vez... Porque eu não tô destruindo, porque aqui é muito maior o que usa para plantação e para vacas do que a gente usa na cidade. Não, porque você não tá... Você tá fazendo por exemplo, na Inglaterra eu vi uma coisa... Você se preocupa com o animal. Você se preocupa com... Me preocupo com os animais. Todos, não só os domésticos, os silvestres, enfim, etc. Sim. Se acabasse com a pecuária, para onde iriam todas as vacas que você diz que tem? Eu já falei isso, vou repetir. Jamais a gente conseguiria acabar da noite pro dia com a pecuária. Então você percebe que tudo que você traz de ideia, você fala ou que é inviável, ou que é impossível, ou que não vai acontecer. A gente tem que fazer aos poucos. A gente tem que fazer aos poucos, gente. As pessoas têm que ser realistas. Jamais o mundo inteiro de uma vez se transforma. Nenhuma coisa foi assim. O direito das mulheres, a escravidão, nada acabou. Da noite pro dia acabou. Não é assim que funcionam os movimentos sociais. Outro ponto que você está trazendo. Isso é importante. A gente acabaria com inseminação artificial. A gente acabaria de ficar reproduzindo, tendo bilhões de animais. E você sabe que os animais silvestres estão entrando em extinção? Qual é a principal causa? A principal causa da extinção de massa das espécies é a pecuária. É por causa da destruição do habitat. A gente troca animais silvestres por vaca. Você está pegando o agro de vários países e falando sobre vaca na Amazônia. Olha que absurdo. Uma floresta maravilhosa. No Brasil, o agro é o agro mais sustentável do planeta. Inclusive, o esterco que você diz que vai para o oceano, etc., ele é usado como adubo para a própria fazenda ou como combustível para a fazenda. Então você acha que não tem esterco que não vai para o esterco das galinhas, por exemplo, é para alimentar a tilápia, que 90% da produção de peixe no Brasil é de cativeiro. Pode pesquisar do mundo, inclusive. Então, mas você está trazendo agro de diferentes países. Ué, mas eu sou vegana, mas, gente... de produção eu sou vegana no mundo inteiro. Não faz sentido o que você está falando. Não faz sentido, eu sou vegana no mundo inteiro. Você fala sobre liberdade, mas só porque você é vegana, eu não posso comer carne, você quer acabar com tudo. Porque envolve uma vítima. Não. A sua liberdade, é um animal, ela vai até... É um bicho, tá bom, mas vaca, eu tô te falando que na minha concepção, eles sofrem como nós e não acho que você é superior por conta da sua racionalidade. Eu sou superior então, do que uma obviamente que vocês acham. Senão ia estar debatendo com um porco aqui, na verdade. Mas eu acho, não importa se eles pensam, importa se eles sofrem. E não existem diferenças fundamentais na capacidade de sofrer entre humanos e animais, e foi Darwin
que disse isso. Então é só você ver a ciência. Para mim, o sofrimento dos animais importa. Se para você não importa, a ciência só está servindo de argumento quando é do seu estou interesse. Quando eu falo que o agro preserva a terra, a gente luta para despertar as pessoas. Não, eu entendo que as pessoas ainda não enxergam os animais desta maneira. Eu mesma não nasci assim. Eu fui gostar de animais, entender animais com 17 anos, quando eu tive o meu primeiro cachorro. Então, quando eu tive o meu... Então, tá entendendo? Quando eu tive meu primeiro cachorro, e aí depois que eu dei um cachorro, eu vi que o porco, ele também tem sentimentos, como o cachorro. E aí eu descobri natureza, que a vaca também... Meu filho, eu chamo Pedro Henrique, ele vem correndo. O nome do seu porco é Pedro Henrique? É Pedro Henrique, o meu porco. E daí, qual o problema? O meu cachorro chama Léo, né? É isso, eu respeito todos os animais, eu sim quero um mundo diferente. Mas eu respeito o animal, por isso que eu aproveito a carne que ele produz. Eu acho que isso é desrespeito. Minha quinta afirmação é: o futuro é vegano, se Deus quiser. Minutinho, molecada. Um minutinho, que é só fazer o corte. O meu amigo de esquerda. Isso. Depois vocês tiram, tá tudo bem. Eu queria muito que o mundo se transformasse também, mas eu não sei como. Pode ir? Só fala seu nome de novo, perdão, tá? É muita gente. Tá. Perdão. É João Francisco. João Francisco. O arroba é João Francisco TC, hein, galera? Tá bom, já fez comercial. Então, mas o ponto, o futuro é vegano, não sei, Luísa, porque assim, você aponta bem o desastre climático. Só que você diz, a gente não tem, por exemplo, uma cura, uma solução para o plástico. A cura, que você me parece, não tem muita coragem de apontar, Luísa, é a superação do capital. Só que você aponta só pro agronegócio, e aí sim, fica fácil você ter patrocínio da Cobase, da Cats, de uma série de bilionários progressistas, como eu disse de novo, porque você não aponta aquele que é o problema fundamental, entende? Tipo, esse tipo de veganismo liberal, ele é um discurso fácil. É um discurso fácil porque ele consegue capturar essas energias de subversão que não apontam o problema central da coisa. Mas você tá falando que uma pessoa, para ela ser vegana, para ela defender os animais, ela tem que ser comunista, socialista? Nem eu sou comunista. O meu ponto é que você aponta para uma pauta moral sem apontar para a causa dessa pauta moral. Sim, mas o ponto é, você acha que não existia, por exemplo, houve uma demanda por reflorestamento por uma série de pessoas, por exemplo, por militantes ambientalistas. Bom, o capital conseguiu se adequar a isso. Fez um monte de desertos verdes, por exemplo, com eucalipto. Com eucalipto. Então, exato. A gente, infelizmente, o capital ele consegue se adequar a essas pautas morais. O ponto é, se você quer acabar com isso, não é com pauta moral, não é tirando o bife do trabalhador. É você superando esse sistema de exploração como um todo. A gente quer uma transformação no mundo. Eu acho então você é anticapitalista. Acho que a gente tem essa maquete agora. Eu gostaria que o mundo se transformasse... Calma, Luísa, deixa eu falar. Tá bom, mas... Eu gostaria que o mundo se transformasse completamente. Contra o capitalismo. Pra mim, é um sofrimento muito grande. Deixa eu falar. Não, mas eu quero falar. É um sofrimento muito grande pra mim. Também as pessoas. A desigualdade social, pra mim também é um sofrimento. Mas eu não... Na minha humilde vida, eu não tenho capacidade de transformar isso. Mas ser vegana, eu consigo. Seu nome? Olá, sou o Peterson, sou suplente vereador em São Paulo, sou do PL. Oi, sou Peterson. Pastor, também sou, trabalho com marketing. Você é evangélico? Sou evangélico, graças a Deus. Seguinte, você diz, a pergunta aí é a sua afirmação, na verdade, né? Que o futuro é vegano. É isso? Eu espero. Você espera ou você tem assim? Olha, quer que eu responda? Pode responder. Eu vou falar sobre várias vertentes, tá? Não, seja direto. É porque você falou de religião, acho que a gente poderia discutir isso também. Não, deixa rapidinho, me desculpe te interromper, mas eu quero aqui expor a sua hipocrisia. Tá, o futuro você disse que é vegano, mas eu posso provar, o futuro a gente não tá lá, só Deus sabe, né? Mas assim, no presente a gente sabe que o seu filho é vegano por imposição sua. O seu ex-marido é vegano porque você também impôs, senão ele não ficaria um tempo com você. O seu atual namorado é vegano porque você também impôs. Não é verdade. Quer que o mundo viva de as pessoas que convivem comigo, isso é uma hipocrisia, elas se transformam. Você não tem coração? As pessoas que vivem do meu Você não tem coração? Não, elas despertam. Não adianta chorar. Elas despertam. Não adianta chorar. É o seguinte. Eu tô aqui pra despertar as pessoas. Despertar. Eu não quero ser uma... Isso tudo é lacração. Não é lacração. Quem tá querendo lacrar é você. Não é lacrar. Quem tá querendo lacrar é você. Fazer seu corte, fazer sua campanha política.
Segundo, ó, até porque a segundo suplente Google, é que não ganhou, né? Segundo o Google. Então você tá tentando aqui. Segundo o Google, você ganhou verdade. 9 milhões de reais. De quem? Com De esse quem que eu lance ganhei aí 9 milhões de de reais? defender o Gente, vegetal, é de defender mentira a comida. isso. Se alguém e o seu provar patrimônio, que eu ganhei o seu alguma patrimônio coisa é de mais de de 4 milhões de reais. veganismo, se eu ganhei, Você não tem eu vergonha trabalhei de muito. defender Ué, o e quê? ganhar esse dinheiro. Gente, eu nunca ganho nada com veganismo. Dei uma palestra ontem totalmente gratuita. Olha, deveria ter um pouquinho mais de... Ai, de novo eu. Você vai se transformar, tô vendo seu olhar. Bom, Luísa, primeiro eu quero... Evelyn. Evelise. Evelise. Eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui para ser anti-veganismo e nem a favor dos carnívoros. Eu quis mostrar a minha posição como médica veterinária. Eu tô vendo seu olhar que você pode mudar um dia. E não, dentro desse sistema Tem onde o alguma mundo... coisa nesse coração. Dentro desse sistema Você onde é a única que eu senti aqui diferente. Isso, dentro do sistema que o mundo decidiu Você não acha que esse mundo consumir tinha que mudar carne. dessa maneira? Então, mas Eu acho que você tinha. dentro do que você Eu falou. acho que você Ué, já quer. acabou? Bom, vamos lá. Fala de novo o nome só. Eduarda. Eduarda Campopiano. O futuro é vegano, né? Sinceramente, eu duvido muito. Porque o que a gente vê é que na prática, vamos lá, definição de veganismo. É a pessoa que não consome alimentos de origem animal e outros produtos também não de origem animal. Não, é o que o dicionário diz. Não, é o que o dicionário diz. É o que o dicionário Veganismo diz. é você tentar de todas as formas, as maneiras possíveis, viver sem provocar sofrimento animal. Legal, muito obrigada. Na verdade, você até mais me realmente, ajuda. Vamos às lá. vezes não é. A gente mata mosquito, a vamos gente lá. pisa na formiga. Vamos lá. A gente vive num mundo onde é impossível. Mas quando a gente tem a opção, a gente opta por não causar sofrimento aos animais. Vamos lá, É então. sobre Então, isso. vamos nessa linha. Eu acho que um dia as pessoas vão despertar. Tá, eu tenho espero. três Eu tô aqui tópicos. pra isso. Você precisa deixar os outros falarem. Você precisa deixar os outros falarem. Você pode falar. Então, muito obrigada. De nada. Eu tenho 3 tópicos. Primeiro, a roupa que você está usando provavelmente vai algodão. Segundo, o celular que você usa vai com uma bateria que requer muita mineração. Eu não sei se o seu carro é combustível ou se o seu carro é elétrico. Se ele for combustível, o combustível é fóssil. Se ele for elétrico, a bateria também requer mineração. Toda a mineração necessária para criar esses campos devasta ecossistemas inteiros. Toda a devastação causada para a plantação de algodão da roupa que você usa também devasta ecossistemas inteiros. Contar de novo. Você poderia, por exemplo, na medida do possível. você poderia, a gente por vive exemplo, num mundo você poderia, que é por difícil a gente se exemplo, transformar você poderia, por totalmente. exemplo, você poderia, por exemplo, Andar abrir mão. pelada. Não, isso você já faz. Você poderia, Não, por eu não exemplo, faço, não. Onde você que eu ando poderia, por pelada? exemplo, Eu não abrir ando mão. pelada, Você tanto quando eu tirei a roupa foi Você notícia, poderia, por né? exemplo, E você se eu fosse tão poderia, por dinheirista quando vocês exemplo, falam, eu deixar tinha as tirado- eu tinha pessoas tirado pra falarem. Playboy, Você né? poderia Eu não deixar fiz, as eu fiz pessoas pela causa falarem. que eu acredito. Você poderia deixar as pessoas falarem. Né? Sabe o que você também podia fazer? Por exemplo, abrir mão do teu celular que requer toda essa devastação. Sabe por que você não vai hoje em fazer dia, isso? Sabe que por que você não vai impossível fazer viver isso? sem celular. Não, é porque fora da O meu internet o seu pai- ativismo não existe. o meu pai não tinha o seu nem ativismo celular. não existe fora da internet. O meu pai não tinha nem Se você não celular. puder gravar um vídeo O seminua, meu pai, pintada de azul, seu ativismo some. Ué, qual é o problema? Essa é uma ferramenta que todo mundo tem. E a sua campanha porque é a única política? que você usa. A sua campanha política é feita onde? A minha campanha política ajuda a vida de milhares de cidadãos que votaram deve em dar mim. cesta básica pra votar em você. Milhares de cidadãos. Se você quiser me acusar de compra de voto, a gente sai daqui com processo. Se você quiser tá me me acusar acusando de de compra um monte de de voto, coisa. Não. se você quiser me acusar de compra de Eu não voto, que é comprei crime voto. eleitoral, Eu não falei nada você disso. sai daqui com um processo. Olha, processo já tem um Entendeu? monte, eu não tenho eu medo. sei. Agora, Dá pra ver você que não você sabe tem que um quando monte. você tá agredindo uma pessoa... Eu tô agredindo quem? Quem que eu bati? Gente, quem que olha eu que bati? pessoa descompensada. Eu tô agredindo quem? Você tá desonrando as mulheres Chora. aqui. Eu tô desonrando as mulheres. Mas chorar Eu tô por causa de uma desonrando as pessoa mulheres. como você, Que mulher que eu querida. desonrei? Você é uma mulher que eu desonrei? vergonha. Dá até Que mulher que eu vergonha de desonrei? você. Vergonha de ficar seminua na internet. Ai, com a minha nossa, curtida. gente. Quem Isso é que dá vergonha? curtida? Gente, é lamentável. Gente, vou falar mais uma vez sobre esse assunto, porque ele é muito importante. Eu tive muitas possibilidade de posar para Playboy, que na época que eu era mais jovem, ganhava muito dinheiro. Eu disse não para todos, porque isso não era uma coisa que eu gostaria, mas para um assunto que eu realmente acredito, eu sou capaz de qualquer coisa, desde que não agrida outro animal ou uma pessoa. Todo o resto, o meu corpo é só um corpo, meu peito é só um peito. Se as pessoas realmente... E o que aconteceu? Todo mundo viu. Todo mundo, de alguma maneira, o meu protesto, ela diz tanto, mas o meu protesto teve resultado, né?
né? Todo mundo viu e muita gente ficou balançada. Qualquer protesto que a gente faz, a maioria das pessoas fica contra. Mas eu sempre trabalhei assim. Ontem mesmo fui num evento, todo mundo que viu o Latte Show, hoje em dia resgata cachorro, muita gente se transformou em vegana. Então, se uma pessoa eu conseguir transformar, já vale muito. Fala só o nome de novo. Antônio. Antônia. Muita política aqui envolvida, mas agora eu vou falar só fatos sobre a carne, tá? Não quer falar mais de política, tá bom? Não, pelo amor de Deus. Que bom, também O que é que você acha moralmente superior? A vida de um humano ou a vida de um animal? Moralmente superior? Moralmente superior, um humano ou um animal? É pergunta simples. Ué, eu não tô entendendo a sua pergunta. Eu acho. Pra além de pensamento. Não, qual é o moral? Mas eu acho que eu não preciso optar entre a outra. Então você acha que a vida animal é igual ao do humano? Okay. Eu não preciso optar entre uma coisa e outra. Eu posso respeitar os animais da mesma maneira. Você acha ético estar empurrando uma dieta que é extremamente deficiente em nutrientes? Não é deficiente. Baixa em biodisponibilidade. Não pra vida humana, isso vocês estão pra vida humana ficar mais deficiente. E é bobagem. Eu vou dar uma história pra todo mundo aqui, inclusive quem tá assistindo. Desde 1800 pessoas estão obesas por conta do consumo de carne. Desde 1821, o viés vegano é imposto na sociedade para deixar as pessoas mais calmas. 1821, com Sylvester Graham, ele fez o biscoito do Graham Cracker. Nossa, Graham se Cracker. deixa as pessoas mais calmas é muito bom, né? Não. Você não acha? Óbvio que não. É uma população mansa, menos é violência. De ser controlada. É isso que estão tentando fazer agora. Imagina, gente, que loucura! Gente, a gente luta... a gente concorda... Deixa eu só falar. A gente luta... Exatamente, eu luto contra a violência. A gente luta... inclusive, a maior parte dos pessoal que trabalha em abatedouro acaba tendo problemas mentais, de depressão. É muito horrível. E normalmente, violência gera violência. A gente tem a teoria do elo. É mais fácil de ser controlada. Não é mais Como fraca. É que a população fica fraca? Mais calma, quando ela tá dense é o contrário. Quando ela tá dense, calma, quando é ela muito tá baixa bom, em nutriente. Quando você ela tá fazendo uma dieta vegana. Deixa eu continuar a história. Aliás, você podia ficar calmo. Você tá comendo muita carne, então. Você quer que eu fique... Ué, 2 anos só comendo carne. Você não falou que o veganismo deixa a pessoa mais calma? Final de 1800, Ellen White criou a Igreja Adventista do Sétimo Dia depois de ter sofrido um acidente. Ela teve um edema cerebral, quer que seja ela criou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem era o maior pupilo dela? Kellogg's. Quem já comeu sucrilhos Kellogg's aqui? Não, levanta a mão pra não sair. Mas quem já comeu sucrilhos Kellogg's? Ele criou os sucrilhos Kellogg's porque ele achava que a carne era a raiz de todo o mal, que deixava os meninos, as crianças, mais com vontade de fazer as coisas, com mais viralidade. Mas e ele criou o cereal justamente para isso, para manipular a população. Não, mas deixar a pessoa mais calma não é para manipular. Mas eu sou contra esse cereal que é cheio de açúcar, produto industrializado, não, porque senão parece que eu odeio produto industrializado. É um negócio que é uma luta minha, porque as crianças estão, principalmente as mais O futuro não é vegano nutricionalmente. E eu vou pegar aqui uma lista que eu fiz. Quando eu falo, todas as empresas veganas que já faliram ou vão falir daqui a pouco. Quando eu falo que o futuro é vegano, quando eu falo que o futuro é vegano, olha aqui, gente. Não é sobre isso. É porque a gente vai chegar num 99,5% do estoque dele abaixou. Foi de 120 para $1 agora. Ninguém liga mais pro veganismo. A gente vai chegar. Deixa eu falar aqui. Num Wholly ponto. desvalorizou 55%. Local Bounty desvalorizou 98,2% desde 2021. Mas eu não tô falando pra você que o mundo é vegano. Não, e não vai ser, o futuro não é. Deixa eu falar. Os estoques dizem Qual é o isso, problema? as empresas veganas você estão comer fechando. menos carne, você tá muito nervoso. Olha, gente, uma coisa é muito importante. Quando eu falo do futuro é vegano, infelizmente, antigamente, eu até tinha essa coisa de todo mundo vai despertar. Eu trabalho pra isso, mas eu acho que não vai ser, o mundo muda pelo amor e pela dor. Eu acho que o ideal é todo mundo comer carne pra não ser facilmente manipulado pelo governo. Vai ser pela dor. Gente, isso é uma coisa de maluco aí. Como é? Vai ser. Isso é um fato que tá acontecendo. Porque a gente não vai ter como sustentar toda uma população que, inclusive, você por conta não é da dona do que a população tem que ou não fazer. Eu não sou dona de nada. Exatamente. Mas eu não tô aqui mandando nas pessoas. Vai ser bom, não, eu tô aqui defendendo o meu ponto de vista e tentando mostrar para as pessoas, porque eu acho que a maioria das pessoas, como eu não sabia, como todo mundo que virou vegano, não sabia a realidade. Por que é o futuro? Eu tô tentando falar. Mas eu não. Por quê? Alguém tá entendendo porque ela tá achando que eu posso falar? Não. Ela não sabe. Então posso falar? Eu posso falar. Ai, gente, não deixa eu falar, gente. Porque a gente está caminhando para uma destruição ambiental. E essa maneira de produção não tem como a gente manter dessa maneira. A gente vai começar a ter secas severas. E aí ninguém vai querer pegar 50% da plantação de grãos no mundo para dar para os animais. A gente vai querer alimentar as pessoas. Esse sistema, ele é insustentável. Para. Parou. Bom,
voltando a dizer por que o veganismo é só uma historinha da carochinha. Porque não é melhor para a saúde da pessoa comer planta, não é melhor para os animais não, aí e não tá, é melhor gente. para o meio ambiente. Não é melhor para os animais. Não, posso explicar? Não, pode, é que foi Posso realmente explicar? forte aí, né? É. É tipo falar que a carrocinha era melhor para os cachorros, mais ou menos isso, Posso né? explicar por que é Você acha que a carrocinha era melhor para os cachorros? Não, porque é aquilo que eu expliquei no início que você não entendeu ainda, da eficiência. A eficiência energética. É muito mais eficiente um carnívoro comer um herbívoro comer uma planta que vem da energia do sol. Mas por que isso tem a ver com a melhor para os animais? Se um carnívoro come direto a planta, você precisa de muito mais plantações. Ai, já e falei as plantações... isso, gente, que as vacas comem muito mais. Não, você não entendeu ainda. Não, você que não entendeu. Não, você que a gente entendeu. alimenta 70 bilhões de animais. 70 Se não bilhões tivesse os de animais, a gente alimentaria diretamente 7 bilhões de pessoas. Gente, desculpa, isso é matemática. Eu sou engenheiro, Você é engenheiro, tá? Então meu namorado vamos fazer também a é continha engenheiro. aqui, quer fazer a conta? Então, peraí, quer que eu chame ele pra fazer conta? Realmente, fazer eu a não sou conta? engenheira. Quer fazer a conta? Eu sou formada em direito. Você precisa eu não de sou 10 vezes mais soja para alimentar uma pessoa do que você alimentar um boi e depois o boi alimenta a pessoa. Não é simples verdade, assim. não é verdade. Isso não é verdade, não, isso é óbvio. É verdade, tem todos os É dados, óbvio. inclusive. Isso é óbvio. Gente, é muito. Isso é só óbvio. Você precisaria de muito mais plantação e morre muitos mais animais em plantações de Não, tofu gente, não é do que verdade isso. um boi que você come por ano, um carnívoro. Imagina a plantação de soja para alimentar animais de produção do mundo inteiro. Também. 90% da soja plantada na Amazônia é para alimentar Mas esses animais. qual é a sua proteína? Você acha Qual é a sua que proteína? Feijão, grão de bico, lentilha, todos os feijões, a ervilha, E você acha a soja e você também. tem certeza que é melhor você comer o feijão do que um animal comer o feijão, você comer o animal energeticamente. Você tem Mas certeza eu já disso? te falei, olha só, eu tenho até o número da Você tem proteína. certeza que disso? Ele gosta muito de números. Cadê, amor? Não é números, é Ué, lógica. Você não falou que é números? É Eu vou te dar lógica. números. Você acha que você absorve mais energia de um vegetal do que um Eu herbívoro? já tô te falando que você tem que fazer esse sistema. Quanto você tem que alimentar... Mas não é possível que você não tá entendendo o que eu tô falando. Claro que eu tô entendendo. A gente tem que alimentar essa vaca. Durante anos Não, você vai alimentar... durante anos não. Ela nasce Ela só e tem morre. que criar proteína pra você não, comer. Ela nasce e morre. Ela cria mais vive que quantos você. anos na indústria Ela normalmente? cria mais do que você. Ela come um tempo, não come um tempo? Ela cria mais Ela come do que e bebe você. anos. Mas ela cria mais do que você. Você também come e Mas bebe. ela come muito mais do que eu. Mas e bebe você precisa muito comer mais que ela para produzir a mesma proteína. Mas se a gente pegar os Isso é grãos óbvio. diretamente... Isso não, é eu não óbvio. como mais que uma É vaca, óbvio. pode ter certeza. A lógica do veganismo cai toda aí. Gente, não é nessa verdade. óbvia. Não é possível Toda que as a lógica pessoas do não veganismo entendam. cai aí. É 1 quilo óbvio. de carne, a gente precisa de 17 mil litros de água. É a maior E 1 quilo causa da de sua poluição. carne você precisa de quanto de água? Que minha carne? Porque você vai comer do boi, você vai absorver toda a água que ele comeu. E aí? Eu vou comer do boi? O que você tá falando? Ah, você não come do boi não, né? Que Gente, pena. tá É difícil tão gostoso. essa coisa de... Né, não dá pra produzir. Então, olha, maus ó, tratos- 50%... Maus tratos animais acontecem no campo. Na hora que você está produzindo tofu. Ali sim é maus tratos animais. Ali sim é maus tratos animais. Que vocês são animais exterminados. Gente! 80% das terras agrícolas do mundo são destinadas para pecuária e para plantação para alimentar esses animais. É um sistema completamente ineficiente, porque só 18% das calorias vem daí e 37% das proteínas. Então, se a gente continuar com esse sistema absurdo que vai ter que aumentar se as pessoas comerem carne, como o Brasil, Estados Unidos, os outros países que não comem, realmente é impossível esse sistema. Esse sistema vai ter que mudar. Por isso que a gente fala, que eu falo, né, que o mundo vai ser vegano. Você é o... Tudo bem? Ai... Não, pode continuar. Dá mais um minuto pra eles. Prazer, eu sou o João. João. Bom, eu vou começar dizendo que eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que você é testemunho do que você fala. E você é uma pessoa que você... Não, você é testemunho do que você faz. E você é uma pessoa que você fala muito bem, pega muito no emocional. Mas Você acha você... que eu falo bem? Obrigada. Sim, mas você acaba pecando na prática. Por quê? quê? Você vai pegar e falar, não, que o veganismo é o futuro, só que há 10 minutos atrás você estava, não, porque eu ainda não tenho respostas de como vencer esse sistema, O sistema de como não lutar tem, contra. o capitalismo não tem. Perfeito, então. Mas eu acho que pode ser que o futuro Sim, mas então a mude resposta também. é a ciência. E você debateu, por exemplo, com o biólogo Henrique, você foi esculachada. Você debateu com o Richard, foi esculachada. Porque eles são mentirosos. Eles falaram, por biólogo- exemplo, que a girafa não entrou Sim. no Brasil porque elas eram selvagens, elas foram capturadas na natureza. É muito difícil debater com quem mente. Perfeito, Né? perfeito. Então as pessoas Tudo bem. trazem. Aí- Tanto que agora você viu que o Ibama multou o zoológico Ótimo. do elefante Sandro Certo. porque foi constatado maus tratos. E continua. Essa é a perfeito, verdade. perfeito, porque Né? o Você vê papel que do eles zoológico. mentem, O eles papel do mentem. Ah, você zoológico. quer defender o zoológico? Sim,
porque eu sou uma pessoa CLT, eu trabalho 6x1, eu ganho R$1.500, eu moro sozinho há 4 anos. Eu não tenho tempo de me preocupar com o universo. Se eu não for trabalhar e pegar a merda do ônibus, eu não vou comer. Entendeu? A realidade do brasileiro é essa. Mas 80% da população... Não, 90% da população ganha menos de 5 mil. Calma. Segue os veganos periféricos. Não, deixa eu te dar essa dica. Segue veganos periféricos. Eles têm mais propriedade para falar desse assunto do que eu. Eles têm mais lugar de fala, realmente. Não falando de faculdade. E sou contra 6x1, tá? Não falando de faculdade. Eu sou uma ativista que também sou contra. Acho um absurdo não falando de faculdade. Você já estudou sobre biologia? Deixa eu te falar. Não falando de faculdade. Você já estudou sobre biologia? Eu estudo normalmente os temas. Mas beleza, mas aí você... Eu estudei, por exemplo, bastante sobre o elefante. Sobre o abuso de antibióticos para tratar virose, que é algo clinicamente... Não, eu já falei, gente, que não foi isso. As pessoas, elas querem, sabe, ficar pegando um erro, às vezes, de colocação. Você estuda sobre economia? Pra tentar colocar tudo que eu faço, falei... Porque aí você vai argumentar sobre como funciona o agronegócio e a pecuária para produção de commodity e acaba causando problemas ambientais. Beleza, isso é um fato. Você acaba misturando duas coisas, que é a correlação com a causalidade. Não é porque duas coisas estão correlacionadas que ela é a causa daquilo, porque o agronegócio e a pecuária é um problema econômico. Por exemplo, hoje em dia a gente tem falta de mosquitos nas cidades, a gente tem falta de passarinhos nas cidades, de fato por um problema de urbanização. Você tem o problema do saneamento básico também, que são problemas estruturais e políticos. Falei aqui, só que aí você, totalmente. Beleza, e aí o veganismo ataca esses problemas como causa, e aí fala, não, mas eu não tenho resposta pra isso. Básico. Não, mas é que aí os cientistas chegam e você fala, então, o problema é esse. O Richard não sabe nem nada de... Não, aí você vai apelar à moralidade. Não, porque você não pode comer o cachorro, porque a moral do homem, moralmente, não, o homem é superior ao animal. No Brasil a gente não pode comer cachorro. Eu não posso tirar o peixe do indígena. Não sou eu que falei. Se eu falar que o indígena não pode mais comer peixe, vão me cancelar na internet. Não, eu não tenho. A minha equipe... Você acha que eu tenho medo de cancelamento, gente? O Rodrigo... Eu tenho medo de cancelamento, o narigudo da Globo lá foi nos indígenas e falou, gente, vocês têm que tirar o celular. Vocês têm que tirar o celular da sua... Mas não tem nada a ver com ele. Mas você milita, entenda, você é militante, você prega o discurso, mas o Luciano Huck nem você não vegano. Faz nada por isso. Como assim? Entendeu? Eu sou vegana na minha vida. Sim, eu dedico a minha... eu sou vegana, minha família é vegana. E é o que eu falei, aí você vai apontar problema econômico, não sabe de economia. Eu tento ao máximo. Problema de biológico. Então eu não posso ser vegana porque eu não estudei economia. Você sendo rica e eu não, você tendo um celular, você tem capacidade de se especializar, se juntar à ciência, se juntar aos profissionais. E eu, por exemplo, você pega o Google, você sabe de muito mais coisas hoje em dia de maneira muito mais fácil. Ainda bem. Então você, numa situação privilegiada, você apela pro emocional e não pro lógico. Aonde eu descobri essas coisas? Perfeito. Aonde que vieram essas coisas? Da internet. Perfeito. Antigamente, por que tem tantos veganos hoje em dia? Porque antes a gente não tinha essas imagens, a gente não tinha essas informações dos horrores da indústria. Sim. Graças a Deus a internet mas aí fazendo um paralelismo, por exemplo. Qualquer pessoa pode olhar nesse momento e ver os horrores que eu tô falando. Você defende o aborto? Um exemplo. Imagina, eles querem sempre mudar o assunto. É outro ponto. Gente, não tem... Bom, gente, esse foi os 25 contra uma vegana. Espero que vocês tenham conseguido ouvir o que a gente estava falando, porque às vezes as pessoas se exaltam. Eu, na verdade, estou aqui para defender os animais, para tentar chegar no coração das pessoas, porque eu também um dia fui carnívora, minha família, e a gente foi despertando. Então não é uma guerra contra quem não é simplesmente mostrar as coisas que eu estudo, as coisas que eu vejo e tudo que eu aprendi sobre os animais. E eu trabalho há 23 anos com animais e cada vez eu fui descobrindo que eles sofrem, que eles sentem, que eles têm consciência. Então não é justo o que a gente faz com eles. Obrigada.